A democracia não pode ser a ditadura da mob, não é? A ditadura da malta que está na rua a gritar. Isso não é democracia coisa nenhuma. É quem gritar mais ganha. Podes dizer, falar o que quiseres de liberdade e democracia, mas se não tiveres o dinheiro para comer amanhã... Entre os Estados Unidos e Portugal, uma pessoa que é loser, digamos assim, está melhor em Portugal do que nos Estados Unidos. Isso é muito top. Isso está mesmo espetacular. A definição da espetacular. Sim. Porque aqui vai ter mais ajudas. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o filme. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billions. Estamos aqui para mais um CDK, desta vez com o Nuno Garoupa. Nuno, é um prazer ter-te aqui. Quem me falou muito bem de ti foi o Nuno Palma. Eu também falo muito bem dele. Ele disse que é teu fã e realmente valoriza intelectualmente, ou seja, ele revelou que tinha muita admiração. É mútuo. É muito bem. E eu gostei muito da conversa que tive com o Nuno. Eu vi. E aprendi muita coisa também. Porque assim, uma coisa é aquela percepção que nós temos da realidade, não é? Outra coisa é realmente fazer um estudo sistemático, não é? Eu acho que traz, ou seja, uma pessoa deixa de ficar no mundo tanto das opiniões e dos achismos. E vai mais para os factos. Exatamente. E eu acho que o trabalho do Nuno, principalmente com o livro que lançou, incomodou muita gente porque são factos, não é? E as pessoas não gostam de ouvir certas coisas. Os factos podem-se discutir, não é? Nós podemos discordar sobre a interpretação dos factos. Exato. Agora, como estavas a dizer, eu acho que há muito achismo e que depois, quando os factos não entram no achismo, as pessoas ficam muito incomodadas. Revoltadas. Com a realidade. Assim, com a realidade, não é assim. Exato. E em Portugal, infelizmente, eu acho que nós somos um país em que no espaço público há muito achismo e poucos factos. Há uma expressão em inglês, e vão-nos desculpar que eu vou usar esta expressão, mas eu gosto porque acho que se aplica a Portugal. É do inglês americano, que é o fact-free conversation. E eu acho que em Portugal é tudo conversas sem factos. Okay. E eu acho que o Nuno, quando escreveu aquele livro, mexeu muito com algumas dessas coisas. Principalmente aquela ideia de que isto da União Europeia não é só vantagens. Lógico. Mas isso é o discurso que nós ouvimos todos os dias, que é só vantagens. E ele vem dizer, não, teve vantagens, mas também teve coisas complicadas e que estão a complicar neste momento a vida ao país. Exatamente. Eu acho que tudo tem as suas coisas boas e as suas coisas más. O pessoal diz, democracia, e põe num pedestal como se fosse, não, a democracia tem coisas boas, mas também tem coisas más. Não é? Totalmente. Aliás, depois fazem aquela citação do Churchill, que está um bocado sempre fora do contexto, que a democracia é a forma menos má de governo. Exato. Mas quando ele diz que é a forma menos má de governo, na verdade, se lerem o discurso todo, coisa que 99% das pessoas não leu quando cita a frase, o que ele está a dizer é que nós temos muitos problemas em democracia, claro. Temos muitas coisas complicadas. Mas mesmo assim, isto ainda é a forma menos má de nos organizar. Mas não está a dizer que é um pedestal, que isto é a resposta a todos os problemas. Exatamente, e usa-se a palavra muito com essa estrutura, não é? Sim. Atribuir um pedestal de alguma coisa sublime. Para mim, eu sou grande fã da democracia, devo dizer. Não é? Mas a questão é, eu sinto muito essa... Ou seja, não se pode criticar, usa-se até como um argumento de que se é uma coisa que não é... Sei lá, usa-se até que tudo que está fora de contexto, não é? Exato, o problema é que a palavra democracia também se torna ela própria tautológica, não é? Quer dizer, tudo que a gente gosta de democracia, tudo o que a gente não gosta, isso é ditadura, é autoritário. Mas na verdade, há muitos aspectos da democracia que não são... Quer dizer, a democracia é uma forma de nos organizar. Exato. E o que nos forma de nos organizar significa que na nossa sociedade, mesmo entre os nossos amigos, as pessoas têm opiniões divergentes. E todos nós tomamos decisões na nossa vida que nos beneficiam ou nos prejudicam, mas igualmente beneficiam ou prejudicam outros. E nós não podemos viver assim na selva em que cada um faz o que quer. Nós temos que nos organizar. Isso. E obviamente quando votamos, e estamos numa democracia em que se vota, há pessoas que são beneficiadas e pessoas que são prejudicadas. E temos que viver com isso. Exatamente. E temos que viver com isso. Isso não quer dizer que sempre que votamos, o vencedor das eleições é o melhor. Na verdade não Lógico, é. Pode não ser. Exato. Não existe uma ligação direta. Exatamente. Portanto, esta ideia de que o povo votou
e votou bem. Exato. O povo votou. Se votou bem, vamos ver. Vamos ver daqui a 10 ou 20 anos se votou bem. Exatamente. Não... Tanto é que a democracia pode ser vista como uma ditadura das maiorias. Como é evidente. Aliás, esse é o grande problema que os Estados Unidos lidam há 250 anos, não é? Desde a independência, quando o Madison descreveu isso. Quer dizer, a democracia não pode ser a ditadura da mob, não é? A ditadura da malta que está na rua a gritar. Porque se for isso não é democracia coisa nenhuma. É quem gritar mais ganha. Exatamente. E depois acontece o que nos acontece, não é? E aliás isso tem a ver com, depois podemos discutir com a questão das redes sociais, porque em parte o que acontece nas redes sociais muitas vezes são mobs, não é? Quer dizer, há um que diz vamos ali, vamos insultar, o outro vai tudo. Isso não é democrático, mas isso não é democrático, isso é simplesmente uma mob, não é? Mas eu acho que aquilo liberta muito a atenção das pessoas. Eu estou no Twitter. Eu acho que sim, porque criou também. Lá está, tem coisas positivas e negativas. Eu acho que liberta muito. Isso. Mas também criou um problema. Nos Estados Unidos é um bocado diferente, há muito ativismo de terreno. Isso. Mas eu acho que em Portugal há muito ativismo de sofá. Ou seja, o Twitter criou muito ativismo de sofá em que as pessoas se libertam no Twitter, mas depois não são consequentes a fazer nada. Não perseguem, exatamente. Exato. Os Estados Unidos é diferente porque a gente vê que as pessoas, até porque fazem doações, fazem isto, fazem aquilo, usam. No fundo é put the money in your mouth, não? Quer dizer, ou seja, estás a dizer que é assim, então mostra lá. Em Portugal é tudo um bocado sofá. A gente está todos contra, tanto que aqueles boicotes que o Bloco de Esquerda às vezes tenta do Pingo Doce. Exato. E disto, daquilo, não sei, já não me lembro se tu também já foste vítima desses boicotes do Bloco, depois não acontecem, porque eles não conseguem mobilizar pessoas para efetivamente ter consequências. Não é? Sim, tipo tentarem cancelar. Sim, vamos cancelar e ninguém mais compra o produto, não sei o quê. Exato. E depois, então, como correu? Exato. Eu acho que isso que estás a dizer é interessante, no sentido em que eu digo que as pessoas, toda a gente quer ser ativista, mas ninguém quer pagar o preço de ser ativista. Claro. Que é, por exemplo, ou seja, toda a gente critica um conjunto de empresas, mas ninguém quer, por exemplo, saber, por exemplo, qual é a opinião do CEO da EDP para um determinado facto que significa que eu tenho que deixar de gastar eletricidade. Exatamente. E assim, nos Estados Unidos estamos aqui a falar também não é? Quer dizer, há muita malta. Os Estados Unidos a vantagem é que há de tudo. Há de tudo. Há muita malta que está sempre a criticar a Amazon e isto, e como tratam os trabalhadores na Amazon, e é uma vergonha. Mas já agora deixa-me cá encomendar aqui um produto aqui no site da Amazon. Então, mas vocês não estavam a criticar a Amazon. Não, mas eu agora está aqui este produto. Não dá para resistir. Não dá para resistir. E temos muito disso, não é? Portanto, e eu acho que as redes sociais trouxeram um bocadinho essa capacidade da pessoa, como estavas a dizer, ser ativista no sentido de tranquilizar, assim, fazer aquilo, mas depois na vida real continuar a sua vida sem grandes preocupações. Muito bem. Tu és nascido em Lisboa, és economista, professor universitário e especialista em sistema de governo da justiça, não é? Exato. Isto é uma área super interessante, que é o que também nos traz aqui, porque eu acho que as notícias que tu trazes não são muito boas. Não são. Lá. Não são. Portanto, foste licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Economia e em Direito pela Universidade de Londres e doutor em Economia pela Universidade de York, no Reino Unido. Portanto, já passaste bastante tempo no Reino Unido, não é? Ou seja, tu estiveste a fazer lá uns 8 anos, passei uns 8 anos no Reino Unido. É bastante já levo mais tempo nos Estados Unidos agora, porque agora nos Estados Unidos já levo quase 20. Exato. Tu já estás há 20 anos nos Estados Unidos. Tirando curtos períodos em que tive algumas coisas aqui em Portugal, mas eu fui para os Estados Unidos em 2005, portanto está quase a fazer 20 anos. É incrível. Portanto, foste professor da Universidade do Texas 2015 a 2018, na Universidade de Illinois em 2007 entre 2007 e 2015. E antes estava na Nova de Lisboa. E antes estavas na Nova de Lisboa. Ou seja, isto está ao contrário. Está ao contrário, sim. Eu estava na Nova, comecei a ir aos Estados Unidos. Exato. E depois em 2007 fui formalmente. Mas antes estiveste na Universidade de Pompeu Fabra em Barcelona. Eu comecei em Barcelona a minha carreira. Muito bem, Barcelona, Lisboa. 4 anos, Lisboa Illinois, e depois Texas. Midwest, no meio das vacas e dos cereais. Exato. E depois fui ao Texas. E depois, finalmente, na civilização em Washington, D.C. Exato. Agora parece que o Texas está a mudar muito por causa dos investimentos e o pessoal. Eu já apanhei essa fase. Eu já apanhei a fase em que estava a vir muita gente, principalmente da Califórnia, que por causa dos altos impostos. Isto ainda é um pouco, aliás, um pouco ainda atrás daquela toda a questão da Califórnia agora da agenda woke, Exato, que tem levado uma segunda vaga, mas isto é a primeira vaga, que é para aí de 2013, 14, 15, logo a seguir à austeridade e portanto 2014, 15, 16, que começam a ir para o Texas porque têm impostos mais baixos, não é? Exatamente. Que é uma coisa interessante nos Estados Unidos, é que há muita concorrência, então o país funciona bem nesse sentido que o pessoal pode votar com os pés, o pessoal pode deslocar-se para os sítios onde
E votam, não é? Porque, E votam. e isso até tem tido consequências, eu acho, eleitorais no Texas, porque hoje a margem entre os republicanos e os democratas é muito menor do que era há 10 anos, precisamente porque essa população que se deslocalizou da Califórnia para o Texas, obviamente, em média, é mais democrata do que republicana. Tu atualmente, então, és professor de Direito e subdiretor para a Investigação Científica na Universidade George Mason. Isto é localizado tecnicamente em Arlington, Virginia, que está a 5 minutos de Washington DC. Portanto, eu vivo em Washington DC, mas dou aulas em Virgínia. O George Mason é um senhor curioso porque é uma daquelas pessoas que não votou a Constituição. O que diz muito dos Estados Unidos, poder ter uma universidade com o nome de uma das pessoas que não votou a Constituição. Portanto, há normalmente fala-se da Constituição americana. Claro, normalmente fala-se da Constituição como toda a gente, os Founding Fathers. Exato. Mas, na verdade, houve uns senhores que não quiseram ser Founding Fathers, que disseram que não concordavam com aquilo e não votaram aquilo. Engraçado. Não sabia. E o George Mason é um dessas pessoas que disse que não queria votar a Constituição. Muito bem, a tua carreira já vai avançada, não é? Tu foste presidente da Associação Espanhola de Direito e Economia, assumiste funções de Conselho Executivo da American Society for Comparative Law em 2021-2023. Foi presidente do Conselho de Administração Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2014-2016. Foi os tais 2 anos que eu estive em Portugal. Portanto, nestes 20 dos Estados Unidos há que descontar esses 2. E voltaste para Portugal e depois foste outra vez para os Estados Unidos? Eu já voltei 2 vezes para Portugal, não é? Porque eu voltei da Pompeu Fabra de Barcelona para a Nova em 2001. Exato. E depois voltei a sair, não é? Para Illinois. E depois voltei em 2014 e voltei a sair em 2016. Já autorizei várias pessoas que me podem shooting se eu voltar para Portugal outra vez. Mas era isso que eu... Terceira vez não vou fazer. Terceira vez não. Eu também voltei para Portugal. Porque uma vez. A primeira é um erro básico. Acontece a toda a gente. Exato. A segunda a coisa já está a ficar complicada, a terceira não vai acontecer. E porquê que sentes Porque isso? eu, na minha cultura de trabalho e de forma de estar, em termos de trabalho, não é? Porque em termos de família, claro que há proximidade, há muito mais família, amigos, tenho muito mais amigos. Portanto, a vida social em Portugal é melhor. Claro que sim, porque tenho muito mais interações sociais. Claro. Agora, a cultura de trabalho, a cultura de ter responsabilidade no desempenho e naquilo que são os outcomes do trabalho. Eu acho que Portugal tem um sério problema de ética no trabalho comparado com os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos é realmente forte. Não é? É forte, não é? Eu não estou a dizer, e isso eu também digo às pessoas, eu quando estou nos Estados Unidos, apesar de estar lá há muitos anos, eu continuo a tratar, quando se fala dos Estados Unidos, eu falo you, not me, ou seja, eu continuo a considerar-me que não sou americano e que não penso como americano. E acho que os americanos têm uma opção com o trabalho que ultrapassa limites, enfim, digamos, do razoável, porque acho que o trabalho tem que ser compatibilizado com outras coisas. Mas acho que há uma ética de trabalho e ambição de trabalho e uma ambição de progressão individual que não noto em Portugal. Também não quero caracterizar, dizendo que é toda a gente assim, mas em Portugal metade das conversas é as férias, os feriados, este ano há pontes ou não há pontes, o que é que nós vamos fazer no lazer? Eu acho que nos Estados Unidos é quase o oposto, é o que é que nós vamos fazer no tempo de trabalho, e quando se pergunta, então e o lazer? Não há lazer, não é? E isso, sendo 2 modelos que estou a caricaturar, porque obviamente não é assim, não é assim tão extremo. Não é? Mas dá uma ideia de quais são as prioridades de cada sociedade em termos de genéricas. Exato. Eu sinto isso. Para mim é uma sensação. Ou seja, eu não gosto de estar em Portugal porque, não sei, parece que estou a morrer aqui. Ou seja, é tudo muito lento, é tudo muito sem perspectiva de futuro, sem visão. Que eu digo, a progressão individual aqui, principalmente na parte profissional, é muito complicada. Havia um dos inspectores do Fundo Monetário, quando foi da austeridade, queixava-se que uma das coisas que havia em Portugal, que se queixava de Portugal, que era tudo em câmara lenta. Que fazia lembrar aquela canção, não era? Tudo em câmara lenta como na TV. E de facto, é tudo em câmara lenta. Tudo é muito devagarinho. Exato. Eu por acaso gosto de ver, por exemplo, imigrantes americanos que vêm vir a Portugal, e a crítica deles é sempre a mesma coisa. Assim, tu vais sair de casa para fazer 4 ou 5 coisas. Se fizeres uma... Estás cheio de sorte. Estás cheio de sorte. Exatamente. Eu acho que esse é o problema. É tudo em câmara lenta. Por isso quando as pessoas dizem Portugal está pior que há 20 anos. Não, mas é evidente que Portugal não está pior que há 20 anos. Não pode ser. Melhor, claro.
Agora, a questão Mas não os outros países estão muito esse é que é o melhores. ponto. Cuidado. E voltamos aí ao trabalho do Nuno de Palma. Foi isso que irritou muita gente no trabalho do Nuno de Palma. Quando o Nuno de Palma não está a dizer que nós agora estamos piores que em 1974, Lógico. ou que não sei o quê. Não, o que ele está a dizer é, podíamos estar muito melhor do que estamos. Exatamente. E não estamos. E temos o potencial Pronto, constrangido. e constrangido. Portanto, nós vamos em câmara lenta. Portanto, isto não é que nós estamos a andar para trás. Não, isto é como uma corrida em que nós estamos a correr, obviamente. Portanto, estamos melhor do que estávamos há 100 metros atrás. Isso. Mas os outros estão a correr mais rápido. Sim, sim. E esse é que é o problema. Principalmente a Ásia. A Ásia Claro. está a correr uma velocidade. Não, isso é evidente. Os Estados Unidos já sabemos que corre. Sempre. Os Estados Unidos corre e os Estados Unidos têm esta questão. As pessoas na Europa, e principalmente em Portugal, porque depois há aqui também um problema que eu acho que também deve juntar, que é, em Portugal, como nós estamos a habitar num país muito pequeno, não há uma noção do que é os Estados Unidos, que as pessoas pensam nos Estados Unidos Isso. como se fosse assim o Porto e Lisboa, não é? Assim uma coisa. Não, quer dizer, os Estados Unidos é um continente. Exatamente. Portanto, nos Estados Unidos as pessoas são assim. Epá, eu nos Estados Unidos encontro as pessoas assim, assá e assado. Tens tudo o que Tem quiseres. tudo. Todas as maneiras de pensar, Sim. todas as maneiras de viver, tudo o que quiseres. É assim, vocês querem encontrar pessoas nos Estados Unidos que também gostam só de lazer e estão em estados que estão estagnados? Sim, eu vou ao Mississippi e eu lá tenho. Quer dizer, Exatamente. agora, também vou a seguir ao Silicon Valley e tenho exatamente o oposto. Os Estados Unidos é um país imenso e, portanto, eu até acho que, independentemente da importância que tem quem é o presidente, quem é que está no Congresso e no Senado, os Estados Unidos vão continuar, ganhe quem ganhar as eleições em novembro, quem ganha a maioria nas câmaras, no Congresso. Faz diferença. Não faz, exatamente, as coisas vão continuar. Porque depois há outro aspecto, é que a vida de cada um, ou seja, eu vivo nos Estados Unidos há muitos anos, como tu, Já és cidadão americano? dentro de 6 meses vou ter a cidadania. Mas sério? ainda tecnicamente estou com Green Green Card. card. A questão é, a minha relação com o governo dos Estados Unidos, e focaste o ponto bom, é simplesmente o Green Card, a cidadania, portanto os documentos de identificação e os meus impostos. Eu não tenho que lidar com a burocracia do governo federal, a não ser que queira coisas muito específicas. Claro que se eu tiver e trabalhar na indústria de procurement das Forças Armadas, claro que vou ter que lidar com o Pentágono. Não é? Quando estou, como tu, que tens os produtos suplementos, vais ter que ligar com a Federal Drug Administration, tudo bem. Lógico. Mas eu, como cidadão individual, é impostos, Exato. e a minha driving license, não é? Que tenho que renovar tantos em tantos anos, em 10 em 10. Esse é gostado, não é? Pá, é custado, gostado o sítio. mas é que depois não tens que lidar com mais nada. Aqui em Portugal o teu problema é que estás permanentemente a lidar com o Estado em tudo. Percebo o que queres dizer. Estás sempre em relação com o Estado, porque tudo é Por Estado. exemplo, nós fomos a uma cidade americana, o conceito de ser o governo a resolver problemas nem existe. Exatamente. Isso não existe. Não existe. Ou seja, Não ouves ninguém estar a dizer o meu salário não é bom, devia ser o governo a resolver este problema. Isso não passa na cabeça de ninguém. o Estado tem uma dimensão completamente muito mais pequena em relação. Isso nota-se também nos números, não é? Tudo. Uma diferença de metade ou menos de metade até. Tudo. E sentes uma dinâmica, essa energia e sente-se liberdade principalmente. Eu ontem falava com um padre, tive um podcast muito interessante, e ele dizia que sem propriedade não há liberdade. Também dizia essa cena, que era o conceito de tu podes falar o que quiseres de liberdade e de democracia, mas se não tiveres o dinheiro para comer amanhã, não, Claro. não tens liberdade, Claro. tens que... Claro. Não é? Isso é a grande coisa do Estado. É verdade que os Estados Unidos têm, eu costumo dizer, os Estados Unidos têm um lado também, como estávamos a dizer, tem tudo, há lado bom e lado mau. Exatamente. Eu acho que os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e Portugal, uma pessoa que é loser, digamos assim, está melhor em Portugal do que nos Estados Unidos. Isso é muito top. Isso está mesmo espetacular. Sim. A definição da espetacular. Porque Isso é epá, aqui incrível. vai ter mais ajudas. Aqui vai ter muita coisa aqui para o amparar Exatamente. da queda. Exatamente. E nos Estados Unidos vai-se estatelar no chão. Porque Exato. não vai ter ajudas. Não vai ter, não, quer dizer, ajuda. Sim, mas assim, o que eu quero dizer é... Mas tu tens de te levantar. Claro, ou seja, aqui a rede mínima é melhor que a rede mínima Isso. nos Estados Unidos. É isso que eu quero dizer. Agora, para quem é trabalhador Exato. e quer, Isso é o que eu quer digo. fazer, então, claro, É o melhor sítio do é o melhor mundo. sítio do mundo. Ou seja, se tu queiras, se gostas de trabalhar, É o melhor sítio do mundo. é o melhor sítio do mundo. Exatamente. Não é hipótese. Exatamente. Se não gostas de trabalhar, então fica em Portugal. Exato. Porque- mas não é porque- só Portugal, porque repara, eu noto uma coisa muito parecida em Espanha, Sim, em Itália, os países latinos, depois, sim, na Grécia, e na própria no América Chipre. Latina, e na própria América Latina, os Sim, países do sul sim. da Europa. É uma forma de viver diferente. Exatamente. E nesse sentido, exatamente nesse sentido dos Estados Unidos, assim, às vezes perguntam-me, emigrar para os Estados Unidos. E sim, se tu não queres trabalhar,
não imigres. Nem pensar. Nem imigres. Nem Porque pensar. vais ter Não é? Eu via também no YouTube, adoro o YouTube, eu vejo, por exemplo, brasileiros, e chegam lá e alguns safam-se, não sei o que mais, e outros dizem, eu no Brasil ia para, eu não sei como é que eles chamam, ia para, tipo, para o café, ficava com os meus amigos, eu aqui tenho que trabalhar 10 horas por dia, ou seja, é mesmo isso que tu estás a dizer. Exatamente, é isso que eu dizer. Se tu não queres trabalhar 10 horas por dia, se tu não queres prescindir de fins de semana, se tu queres ter as tuas férias de 4 semanas na praia a tomar chopinho ou o que for, então não vais. E uma vida tranquila. Então não vais. Porque aí, de facto, a coisa... Não ganhas nada. Não ganhas nada com isso. Não. Agora, se estás disposto a trabalhar 10 horas por dia e até estás disposto a ter 3 empregos diferentes e ao fim de semana ainda fazer uma perninha no restaurante da pizza ou nos hambúrgueres... E fazeres durante muito tempo, isso... depois és capaz de realmente ficar milionário. Exatamente. Mas com grandes probabilidades, não é capaz. Eu acho que é muito difícil tu trabalhares muito nos Estados Unidos e não ficares rico. Eu acho que isso é verdade. E portanto, desse ponto de vista, quando aqui na Europa se faz uma grande campanha contra isso do American Dream desapareceu, eu acho que isso não é verdade. Eu também. Eu acho que isso não é verdade. Agora, é verdade que obviamente... também há o fator sorte, pois sim, pois há pessoas que têm mais sorte que outras, lógico, como em tudo, não é? Quer dizer, isso... E os americanos não são todos super trabalhadores. É evidente. Agora, o sistema está organizado de forma a estimular aqueles que estão a produzirem ainda mais. Exatamente. E eu acho que depois há uma cultura de trabalho que te valoriza, lá está, não é todos, mas o normal é que tu sejas valorizado na organização em que estás pela tua produtividade. Exato. E eu acho que essa é a diferença em Portugal. Quer dizer, eu acho que não há pessoas mais produtivas e menos produtivas, há pessoas que trabalham muito, pessoas que trabalham pouco, e eu acho que as pessoas que em Portugal trabalham muito e são mais produtivas não são suficientemente valorizadas na sua organização. Mas também tem origem na forma organizacional da sociedade, Claro, não é? claro. Por exemplo, tu aqui em Portugal não podes despedir pessoas. Tu aqui em Portugal não podes, digamos, reduzir os ordenados, achar que as coisas... Ou seja, há muita limitação que faz com que quem está a gerir empresas também tem que ter muita precaução. Porque toda a nossa cultura organizativa, não é? Toda a nossa estrutura se baseia num problema em que nós somos normalmente um dos piores países da Europa e muito mais comparado com os Estados Unidos, que eu acho que é aí que eu depois tenho discordâncias com o Nuno Palma, não é? Que é o que é a base do nosso problema, não é? Porque estamos todos de acordo nos problemas, nas coisas. Agora, há sempre esta coisa, mas onde é que começou o problema, não é? Isto é um bocadinho... E tu onde é que tu achas que começou? E não vale a pena irmos culpar o Adão e Eva, não é? Porque isso está lá muito atrás e esses já não podemos mudar. Isso é para todos. Mas eu acho que nós temos, a partir de... Eu concordo com o Nuno, a partir do século XVIII, agora não interessa se eu sou menos crítico com o Nuno que o Marquês de Pombal, ele acha que é ali, mas pronto, não interessa. Nós criámos um problema que é, a nossa sociedade não deu o passo, digamos, da sociedade feudal do início mercantilista ali do século XVII, XVIII, para a sociedade industrial do século XIX, quebrando um problema que é a falta de confiança interpessoal. Nós somos um país que hoje, quando em todos estes testes que se fazem, nós temos muita pouca confiança interpessoal. Ou seja, fora da minha família e dos meus amigos, eu acho que é tudo uma cambada de gatunos. E, portanto, isso cria um problema na tua cultura organizativa. Porque tu simplesmente vives numa sociedade em que as pessoas não confiam umas nas outras. E, a partir daí, toda a nossa organização complica-se. Repara, uma das grandes diferenças que tu tens na tua relação com o Estado é essa. O Estado português está sempre a desconfiar de ti. Sempre. O Estado americano não desconfia de ti. É assim, até prova que és um aldrabão, trata-te bem. Eu posso confirmar isso. Exato, trata-te bem. Assim, a menor coisa que foste aldrabão, aí o Estado americano, aí o IRS vai atrás de ti todos os anos porque mentiste no ano não sei quantos. Agora, enquanto não ficar provado que mentiste, ele confia em ti, no que estás a dizer. Não é preciso 35 documentos e 47 assinaturas. A venda da casa, nos Estados Unidos, como tu sabes, é muito mais rápida. Tem problemas, tem burocracias, mas não é preciso ir 3 vezes ao notário registrar a assinatura e 47 declarações. Não. Tu dizes que a casa é tua, vendeste, o outro diz que comprou. Até prova em contrário, é o que está. Em Portugal, como nós não confiamos uns nos outros, temos que criar uma estrutura organizativa na sociedade que evite esse problema. Então como é que fazes? Tens que ter o teu cartão de cidadão para toda a burocracia, tens que provar. Estás a dizer que te chamas Miguel? Prova lá. Então onde é que está a tua certidão? E o teu bilhete? E o teu não sei quantos? Essa observação é super interessante. Eu lido com muito negócio por todo o mundo. E o que eu noto é... Eu sou desconfiado.
não é? Se calhar por causa dessa questão portuguesa, não é? Isso, não é? Isso, Não, porque o português é desconfiado por natureza. Influencia, Exato, não é? exato. Ou seja, eu também fui eu português. Eu Não, passei- foste criado aqui, porque Fui criado aqui. tens essa... Eu acho que sou mais desconfiado com os portugueses. E eu reparo que é super complicado fazer negócio com desconfiança. Produz tanta resistência Claro. e que destrói tanta oportunidade que às vezes mais vale confiar e perder dinheiro. Claro, isso depois tem outra questão, que é, como as pessoas são desconfiadas e começam a... Tens outro problema que vem a seguir, que é aversão ao risco, aversão à mudança, Exato. aversão a tudo isso. Porquê? Porque se nós formos mudar e eu não sei para onde, Exato. eu não sei como é que isto vai acabar. Mas- então ficamos assim, então não mexe, não faz, Isso. não faz. Isso também está a ressoar na minha mente. Também essa ideia de, por exemplo, há uma desconfiança por exemplo, do empresário em relação ao Estado. Sim. Muito grande. Por causa das leis que mudam em cima do joelho, por causa da forma como as leis estão escritas. Por exemplo, numa lei anglo-saxónica diz assim: se tu fizeres isto, isto e isto, está resolvido. Na lei portuguesa diz assim: se fizeres isto, isto, e depois vamos ver aqui mais ou menos o que acontece. Eu digo, como é que eu sei o que é mais ou menos? E então o advogado diz assim: Miguel, vais ter que construir um dossiê, vais ter que provar 1 milhão de coisas diferentes e depois vamos para o tribunal discutir. Ou seja, isto aqui, não dá, isto cria uma sensação de desconfiança muito grande. Cria. E aí isso explica parte, não é tudo, mas parte Claro. dos problemas com o investimento, não é? Quer dizer, porque eu para investir tenho que ter uma sensação de confiança mínima. Se não há uma confiança mínima, é evidente que isto acaba por não atrair investimento. E mesmo quando as pessoas dizem, bem, mas temos uma das razões do investimento é o baixo salário. Mas é que os baixos salários a certa altura já não compensam os outros custos, não é? Exatamente. Quer dizer, os baixos salários sim atraem investimento, claro que sim, porque Lógico. o fator trabalho é... Mas não é esse o país que se quer, não é? Claro. Mas eu já nem estou a falar desse ponto de vista, é mesmo do ponto de vista do investidor. É Exato. dizer, Mas o investidor também, se achar que há mais risco, vai querer um prémio muito maior. Claro, é o que eu estou a dizer. Portanto, o fator capital fica mais caro, porque Muito mais caro. quer um prémio Há de mais risco. concorrência. Portanto, desce o salário, mas o juro implícito sobe. Sobe. E, portanto, o investimento não acontece, não se materializa. Claro, e depois tem essa questão, que não é o país que nós queremos. Isso já é do ponto de vista da política pública, da que forma- também não é isso que a gente não quer. Que eu acho que não há solução, porque a forma como estão a organizar o país é para manter a mesma coisa, ou seja, a imigração que nós estamos a selecionar é uma imigração de baixo Sim. preço, para fazer trabalhar nas indústrias básicas, ou seja, Assim, nós, aliás, os jovens estão a sair. é isso que eu ia dizer, nós, aliás, temos um programa de retenção de capital humano jovem, não é? E que depois há estas discussões se é os salários, se é os impostos, não é? É tudo, é os salários, os impostos, mas é aquilo que também falámos ao princípio, a progressão individual, não é? Quer dizer, muitos jovens preferem ir para fora porque simplesmente acham que vão crescer profissionalmente lá fora muito melhor do que podem crescer profissionalmente aqui. E, portanto, agora, isso não se pode alterar por decreto. E aí também entra esta questão, que é os políticos habituaram-se a querer fazer promessas rápidas de 5 minutos. Em vez de dizer, meus amigos, isto é um problema estrutural grave, e precisamos de um projeto a 10 anos para tentar resolver isto. Se fosse há 10 anos era bom, nós já vamos há séculos. Não, nós há séculos e vamos estar outros tantos séculos, não é? Quer dizer, isto é como a demografia. As pessoas dizem, nós precisamos do cheque bebê, porque não há bebés e não sei o quê. E é não compreender que, mesmo que nós resolvêssemos agora, esta hora, entre tu e eu, o problema da demografia portuguesa, e toda a gente agora vai ter bebés. Demorava 20 Sim, ou 30 anos. né? Claro, é isso. E portanto, então, para que é que estamos estas discussões? São discussões que as pessoas não estão a compreender, que já são 20 ou 30 anos. Porque mesmo que toda a gente resolva o problema agora, só daqui a 20 anos é que o problema está resolvido. E nós temos um tipo de sistema de organização, mesmo no nosso sistema de as eleições, como funcionam, o tipo de partidos que nós elegemos e a mentalidade da relação que existe entre o político e a população que tu falavas agora. E eu acho que, eu sou muito pessimista, eu acho que não há solução. Sou sincero, porque para, as pessoas votam numa solução imediata, as pessoas não têm informação para perceber que é preciso sacrificar o presente pelo futuro. Há essa desconfiança, mesmo sempre aquela relação entre o funcionário e o patrão, não é? Exatamente. Ou seja, que é explorada por alguns partidos, não é? Ou seja, e esse mindset, nós agora começamos a abrir as portas e a receber imigração não qualificada, não é? Para manter o mesmo sistema funcional, ou seja, o sistema não vai à falência porque ele continua a funcionar. Porque, não é? Mas esse eu acho que é a grande questão que o Nuno Palma levanta no trabalho dele, que é nós vivemos pendurados nos fundos europeus. Se nós estivéssemos fora da União Europeia, nós já tínhamos tido aqui uma catástrofe económica há muito mais tempo, não é? Sim, se calhar era bom. Claro, é isso que ele diz. Uhum. O problema é que isto é como tomar uma aspirina, ou seja, está a ajudar-nos a passar a dor, mas não está a resolver a dor. Isso.
E infelizmente, e aqui eu culpo os dois lados, a oferta e a procura, culpo os políticos e os eleitores. Nem políticos nem eleitores parecem querer resolver a dor e, portanto, estamos constantemente a tomar aspirinas, a dizer, pá, isto mais uma aspirina e a gente chega ao dia seguinte e depois os problemas só se estão a acumular. Claro que podemos dizer, também temos aqui outro problema, que é o envelhecimento da nossa população. Isso. Porque, evidentemente, uma população que tem uma idade média de 35 anos está a pensar a 50 anos. Uma população que tem uma idade média de 60 anos, obviamente, para que é que eu vou mudar agora? Quer dizer, e isto é um dos nossos problemas. Nós temos, e depois, ainda por cima, estes podcasts são bons para isso, que é, quem nos está a ouvir, abaixo dos 30 anos, a maior parte de vocês não vota, e portanto isso significa que quem vota são os vossos pais, os vossos avós, o eleitorado ainda é mais velho do que a população, e evidentemente não são os avós que vão agora votar para mudar alguma coisa. E portanto nós temos aqui um problema, como tu dizes, que não tem solução fácil. Não. Porque a grande parte do eleitorado é um eleitorado envelhecido, que a única coisa que quer é um sistema que lhe paga as pensões. E isto não é uma crítica, é assim, é a vida. Tem lógica. Eu quando tiver 80 anos, 70 anos também quero que me paguem, não é? Quer dizer, uma evidente. E agora se me vieram dizer, vou mudar isto tudo ao meu amigo, Não, muda depois de eu morrer. Muda depois de eu morrer, agora não me venha... Ora bem, e esse é o problema, é que esse é o eleitorado que está neste momento. E, portanto, é um eleitorado que não quer grandes mudanças. E até está preocupado com os netos e vê que os netos têm problema e está a ver os netos a emigrar. Lógico. Epá, mas não confia, depois lá está a desconfiança, não confia no Estado para ir mexer nisto. Exato. E o Estado também tem uma dimensão que cria uma inércia muito grande. Ou Claro, seja, eu dou outro exemplo, que aliás utilizei numa algumas das discussões em que eu alguma vez estive envolvido publicamente sobre a questão das pensões. É que assim, a avó recebe 100 euros e dá 20 euros ao neto. E a avó sabe que isso não é a melhor forma de resolver isto. A avó até sabe que o melhor, se calhar, era ela ter uma pensão de 80 euros e os 20 euros, através do salário, irem para o neto. Porque o neto estava a trabalhar e a crescer. Só quando o Estado vai à avó e diz assim, olha, avó, tu tens 100 euros, eu vou pôr-te um imposto de 20%, que é para ter 20 euros para pagar ao teu neto. A avó pensa, mentira, porque quando me tirares 20 euros, 18 desapareceram nas contas do Estado e em obras não sei o quê, e chegaram 2 euros ao meu neto. E portanto não confia. Portanto diz, não quero, eu dou ao meu neto diretamente, não preciso que o Estado venha aqui intermediar isto. E este é o problema, nós não conseguimos mudar isto, porque as pessoas, e bem, isto não é uma crítica, eu estou a dizer bem, porque, enfim, como as pessoas devem perseguir os seus objetivos individuais. E assim, eu sou pessoa momentos que vou criticar as avós, porque eu emigrei, portanto se eu emigrei, acho que vou ter com os pés já. E já estou a dizer o que é que eu acho. Eu também estou contigo. Eu já vou ter com os pés, porque é o que eu acho da solução para isto. Exatamente. mas olha, eu não sei quanto a ti, mas eu nem voto. Eu até renunciei à possibilidade de votar. Ou seja, só para não me meter na confusão. Olha, resolve aí a vossa vida. Não, eu tive aquela experiência aqui há uns anos na Iniciativa Liberal e acho que fiquei vacinado por outros 20 anos. Também ficaste desiludido como o Nuno? É assim, eu fiquei desiludido com a Iniciativa Liberal no sentido em que acho que é, do ponto de vista ideológico, o partido que está mais perto daquilo que eu preconizaria para Portugal, que é uma certa abertura de mercados e da sociedade, mas acho que se transformou num partido igual aos outros, ou seja, de guerras internas e de falta de pluralismo. E isso faz-me pena, porque os partidos aparecem em Portugal, quer a IEL, quer o Chega, quer até o Livre do outro lado, e rapidamente adquirem os vícios dos partidos velhos. Será que não faz parte da cultura portuguesa? Claro, isso que eu ia dizer, mas para isso então não voltam partidos novos, já estão os velhos, quer dizer, estou a exagerar, porque é evidente que vale sempre a pena ter algumas pessoas, umas caras diferentes, mas o que eu ia dizer é, claro, isto faz parte da cultura portuguesa, é isso mesmo, ou seja, nós não somos capazes de conseguir organizações em que os vícios que existem na nossa forma de ser não se transformem logo. E um dos problemas que também tem a ver com esta questão, que é, lá está outra grande diferença com os Estados Unidos, nós, por causa das desconfianças, por causa da forma como nos organizamos, em Portugal temos muita tendência de pensar que as nossas interações, como eu costumo dizer, são jogos de soma nula, ou seja, se eu te vejo a ti com um pão, tu roubaste-me o pão, porque o pão era meu, e nunca é, pá, o que é que tu fizeste para ter um pão? Então eu vou fazer o mesmo para ter um pão. O que é que tu fizeste para ter um Ferrari? Então eu vou fazer o mesmo para ter um Ferrari. Não, se tu tens um Ferrari,
deves ter feito qualquer coisa errada porque roubaste o meu Ferrari. Exato. São jogos de soma. Mas sabes uma coisa engraçada? Quem tem um Ferrari normalmente em Portugal até esconde o Ferrari. Exatamente, por causa da inveja. Não, por causa dessa Exato. relação. Não, mas é que isso para explicar a inveja, não é? Porque as pessoas são invejosas. As pessoas são invejosas porque as pessoas acham que são jogos de soma nula. Se tu tiveste sucesso, é porque eu tive insucesso. Se calhar elas não percebem como é que funciona a produção de valor numa Claro, economia. é isso que eu te ia dizer. Não é? Porque no fundo, e aqui até que fique claro que eu não sou um grande apoiante do presidente Cavaco Silva, mas ele teve uma frase, como tu és um pouco mais novo que eu, se calhar não te lembras, uma visita que faz à China em 88, 89 e que diz assim: a China é o país socialista mais capitalista do mundo. Já em 89 dizia Sim. isso? E o Portugal é o país capitalista mais socialista do mundo. E é de facto esse o problema. Lógica. Exatamente. Eu não Que é sabia isso. que em 89 a China já estava 89 ou 90, por aí. incrível. Mas no fundo estava a dizer correto. Exato, exato. Ou seja, nós somos um país estruturalmente capitalista porque estamos integrados no mundo capitalista, Exatamente. mas nós não percebemos a base do capitalismo, que é o problema de acrescentar valor. Nós não temos, nós não conseguimos interiorizar enquanto sociedade a ideia da cadeia de valor. São jogos de soma nula que são o que eram no feudalismo, porque eu trabalhava na terra e depois o senhor feudal vinha Pagava e tirava, claro, bem imposto. e tirava-me. Isso E, portanto, realmente era um jogo de soma nula. Exatamente, porque o senhor feudal tira-me, portanto eu produzi 4 couves, mas fiquei com 2, ele levou 2 e eu não ganhei nada com isto. Exatamente, é isso mesmo. E portanto, nós estamos numa espécie de pré-capitalista mindset. Exato, mas também tem sido um bocado a nossa experiência, ou seja, o pessoal aqui paga-se os impostos e depois o que tens de volta é muito pouquinho, se calhar muito pouco a comparar com países nórdicos que se organizam de uma forma melhor, não é? Sim. Ou seja, parece que eu acho que cada país deve definir qual é a carga tributária que deve ter e organizar-se da forma que quiser. Só que eu acho que o custo em Portugal para o que recebes é muito alto. Claro, por isso é que em Portugal, quando esta é a discussão, e um pouco às vezes até por culpa da IEL, e aqui a IEL teve algumas de dizer que temos impostos muito altos. Eu acho que é o foco errado. Nós não temos impostos muito altos, nós temos Serviços ineficientes. Exatamente, nós para o que pagamos não recebemos Exatamente, é o isso mesmo. suficiente. Portanto, no fundo é dizer assim, os serviços de Estado são muito caros do ponto de vista dos impostos que se pagam. Exatamente. Eu, por exemplo, vamos imaginar que se fazia uma equipa executiva para administrar este país. Eu nem mexia nos impostos. Nem é preciso diminuir. Ou seja, se tu melhorares 2 ou 3 vezes a eficiência de todo o sistema nacional, Claro. só o output que vai e a liberdade económica vais conseguir estabelecer Claro. e um funcionamento, o óleo, depois, ou seja... E tens outro ponto de vista assim, em Portugal fala-se muito de justiça social. Que lá está, costumamos dizer, os Estados Unidos, não, a palavra social justice não está na boca de toda a gente em 3 segundos. Aqui toda a gente é justiça social a cada 4 palavras. É. Mas depois não distinguem o que é justiça social do que é a burocracia da gestão da justiça social. E onde nós gastamos muito dinheiro é na burocracia da gestão da justiça E os social. americanos aí são muito mais eficientes. Claro, porque não, que dizem, depois as pensões são baixas. Claro, porque nós na verdade não gastamos muito dinheiro na justiça social. Onde nós gastamos é na burocracia da justiça social. E é uma ilusão muito grande. O pessoal fala-se, por exemplo, nos RSIs. Os RSIs são 500 milhões de euros. Sim. É tudo marginal. É tudo marginal. Ou seja, não é isso que é relevante, não é? Mas o pessoal... depois há coisas simples de pensamento que eu acho que nos Estados Unidos o pessoal também percebe. Nós estamos aqui a falar dos Estados Unidos porque os dois exatamente, e também é o melhor exemplo do mundo de forma de liberdade económica e se queres ganhar dinheiro e produzir valor. Mas, por exemplo, eu estava a dizer que... eu até me esqueci do que estava a dizer. Mas era sobre Portugal e Estados Unidos. Era sobre a questão da justiça social, da forma de distribuição, que é os conceitos de, por exemplo, o SNS, não é? E o pessoal diz, o SNS, saúde de graça. Pessoal, a saúde não é de graça. Claro. Aquilo custa 15 mil milhões por ano. Quem paga são as pessoas, não são as empresas. Quem paga são as pessoas. O indivíduo, os cidadãos de um país é que pagam os custos totais. Mas aí eu acho que também há uma questão grave que o próprio Nuno também já falou e muitas pessoas, inclusive pessoas que já entrevistaste, que é o problema da literacia financeira. Exato. Nós temos um problema de literacia financeira muito, muito grave. Ou seja, as pessoas continuam a dizer coisas que não fazem nenhum sentido, como essa. A saúde não tem preço. Claro que a saúde tem preço, alguém tem que pagar. Exato. E os recursos não são infinitos. As pessoas não são números. O que é que isso quer dizer? Que as pessoas não são números. As pessoas têm que pagar. Quer dizer, alguém tem que pagar. Exato. Depois que... O pessoal porque é que não tenta fazer isso em casa? Compra 3 sardinhas e tem 4 pessoas. Exato. E ver que veja se as pessoas são números ou não. Exatamente. E portanto, são tudo questões... e é outra coisa, como o Estado está cheio de dinheiro.
Pois as pessoas vão ao banco, peçam dinheiro no banco e depois quando o dinheiro chega à casa que está dívida ao banco, expliquem lá em casa que podemos gastar este dinheiro à vontade porque este é nosso. Exato. E depois esperem quando o banco vai lá bater à porta. Porque exatamente é o que nós vivíamos de dívida aos nossos credores. Portanto, não é o Estado está cheio de dinheiro. Nós não temos dinheiro porque nós estamos endividados. Exato, e há 20 anos que isso tem ficado pior. Claro. E a minha esperança era de que, por exemplo, a minha esperança no bom sentido, na procura de um país melhor, porque eu, para todos os efeitos acho que tu sentes o mesmo, apesar de não viveres aqui, tu na realidade gostavas que Portugal se tornasse um país altamente, não é? Claro. Ou seja, isso é o que uma pessoa gostava que acontecesse, não é? E eu acho que essa é a frustração de todos nós, incluindo nós dois, mas também o Nuno de Palma e muitos outros, que é, eu acho que Portugal, sinceramente, tinha potencial para isso. Eu também acho que sim. Agora, sim, se estamos há 20 anos estagnados, esse potencial obviamente se vai desgastando. Principalmente porque as pessoas vão saindo. Claro, e porque é isso que eu ia dizer, porque as pessoas fartam-se. Porque a certa altura, há bocado o que me perguntavas, já voltaste 2 vezes. Não, vou voltar a voltei terceira. uma Não vou vez. voltar, eu já voltei 2 vezes, não é? Então, estavas a dizer, não vou voltar a terceira, porque assim, a certa altura a paciência esgotou-se. Quer dizer, acho que a certa altura, até porque assim, há coisas que também a idade vão passando. Uma coisa é quando tem 30 anos, Claro, 40, lógico. 50, outra quando tiver 70. Exato. Quando as pessoas falam, aos 70 anos vais voltar. E pá, não sei, primeiro vou à Flórida ver se gosto daquilo. E depois, Depois vais estudar. E depois logo vejo. E depende do regime fiscal que houver em Portugal na altura Para os reformados que têm pensões lá fora. Porque depende, isso realmente depende de quando não é só Portugal. O Portugal tem, as pessoas portuguesas são espetaculares. Eu Não, gosto isso muito, sim. não é? E a questão é quando uma pessoa, o Portugal é um sítio fixe para passar férias. Não, absolutamente. Principalmente se tiveres dinheiro americano, percebes? Não, mas isso é o que eu digo quando as pessoas dizem no seguinte, não, o que eu gosto aqui é viver em Portugal com o meu salário americano. Pá, isso aí é maravilhoso. Yeah. Agora, o problema é que se eu venho para cá, é que mesmo que eu viesse com o mesmo salário em bruto, como tu sabes, logo a fatia que vai para imposto é completamente diferente. Exato. Pá, e a partir daí as coisas todas começam-se a complicar. Agora, que Portugal tem a melhor comida e a melhor não sei o quê, isso eu concordo porque eu sou português. Eu também digo sempre, pá, claro que não temos a melhor comida no sentido absoluto Do mundo, porque não. o italiano também acha que eles têm a melhor comida e o alemão não sei se acha que a melhor comida é dele. Mas os gregos acham. Sim. Ok, agora, eu nasci em Portugal, fui educado em Portugal, criado em Portugal, portanto é normal que quando veio o cheirinho da comida portuguesa gostam. E isso de facto não tem nos Estados Unidos, uma coisa que eu passo horrores nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é horrível. Pá, eu sou muito goloso. Eu sou muito goloso, tenho que admitir. Aliás, como se nota aqui, sou muito goloso. E pá, os doces na América, comparados com os doces, não tem. Mas infelizmente é assim, se cozinhas em casa, tu safas-te na América. Sim, pá, mas fazer aqueles docinhos portugueses, até a mousse de chocolate boa. Exato. E os restaurantes não é a mesma coisa do que é aqui. Infelizmente, esse é o único problema que eu vejo naquele país. Eu vou fazer, sabes o que é que eu vou fazer? Vou levar os ingredientes todos para Portugal, vou fazer restaurantes lá. Portugueses. Por acaso eu acho que tinha saída, e vou dizer uma coisa. A nossa comida é incrível. A nossa comida é incrível. Nós, infelizmente, mais uma vez, como somos mal organizados, não percebemos naquela fase da mudança do século, e pá, que estava em movimento, nessa área dos restaurantes e da gastronomia, criar marcas. Pá, o Peru, que é um país muito mais pobre que o nosso, tem uma marca espetacular. Criou uma marca. E nos Estados Unidos, então, aquilo é por todo lado. E aquilo não havia. Não havia. Tu ias aos Estados Unidos já há 25 anos e pedias um ceviche e ficavam a olhar para ti. O que é isso? Exato. E hoje, pá, até quase a porcaria do Five Guys ou do McDonald's te oferece um ceviche, se for preciso. Exato. Tens muitos exemplos. A comida italiana é o maior que existe, claro. não é? Mas depois tens o México, tens... Depois há países grandes que é evidente, como Itália, França e não sei o quê, que tem uma marca muito sólida, etc. Agora, as pessoas também falam hoje do sushi e a malta que nos está a ver, todo muito jovem. Meus amigos, nos anos 70 e 80 ninguém falava do sushi. Isso não existia. Exato. Isso o Japão criou essa marca. Exato. Que isso não existia. Quer dizer, eu lembro da campanha do... As pessoas já estão escritas do Durão Barroso aqui no Mercado do Bolhão, em que vai às peixeiras, essa cena é famosa, ele a cumprimentar e elas a perguntar qual é o peixe que ele gosta, e ele diz assim, o que eu gosto muito é do sushi. E as peixeiras do Mercado do Bolhão dizem, quem? A sardinha? Ou não sei o quê, porque não só ouvia falar do sushi. Exato. 2004. Não, em Portugal, a primeira vez que eu comi sushi, acho que foi nos Estados Unidos, em Nova Iorque, em 2004. Exatamente. Não se falava de sushi aqui. Hoje em dia, quase não há um cafezinho, não tem mesmo sushi. Aqui no Porto, se vais ao Uber, vês para 50 sítios, é incrível. E isso foi um produto tradicional do Japão, que o Japão criou uma marca e vendeu. Exato. Ora, nós
toda a gente gozou com o Álvaro, coitado, quando ele em 2013, 12, não é veio falar do pastel de nata. Na altura o Álvaro Santos Pereira, que era o Ministro da Economia, veio dizer, pá, nós precisamos criar a marca do pastel de nata. E a malta toda a gozar, ei, o Álvaro do pastel de nata. Mas ele tinha razão. E funcionou, já existe em E vários já- sítios. Exatamente. Ele tem razão. Nós precisamos de criar a marca. Porque criando a marca, depois a comida portuguesa é boa e vende. Exato. Eu vou dizer assim, se alguém quiser na Flórida fazer um restaurante português de comida regional, eu invisto. Só para eu ir lá, eu gostava de ter 3 diferentes, só para eu poder experimentar. mandar Exato. vir a comida, estás a Exato. perceber, do Uber. Exato. Porque eu acho que tu deves sentir isso também, ou seja, é tudo muito mais, os mesmos ingredientes que se usam nos restaurantes, é tudo muito industrializado. É isso. É tudo muito processado, não é? Processado. E uma pessoa sente muito isso, e se aquele país seria perfeito se tivesse comida boa. Sim. Claro que se tiveres dinheiro vais comer comida boa. Não, exatamente. Aliás, o problema dos Estados Unidos fundamentalmente é esse. É assim, se tu tens dinheiro, tu consegues ir a bons restaurantes onde se come francamente bem. Não é a comida portuguesa, Mas uma qualidade extrema. Sim, mas há restaurantes franceses, italianos, etc., que são de grande qualidade. Grandíssimo. Eu estou a falar daquela coisa, aquela rotina de comer. Por exemplo, Claro. estás aqui, Não, estás a dizer, abaixo dos $20. Ou Exato. seja, abaixo dos 20, $25 é miserável. É miserável. É miserável. É fast food. É fast food. E às vezes, eu até entro assim num restaurante que a gente não conhece em qualquer lado, pá, e eu devo dizer que já é tipo, vou para o hambúrguer, porque tudo o resto não quero experimentar. E eu sei que o hambúrguer é pá, normalmente eles safam-se. Porque tudo o resto. E sobremesas não peço. Porque. É 1500 calorias. Sim. Epá, até o cheesecake não confio. Que pode sair qualquer coisa ali que não bateu certo hoje. Eu identifico-me com isso, estamos absolutamente de acordo. Tu já és autor de mais de 150 artigos científicos publicados em revistas internacionais. Parabéns. Logo. As suas principais áreas de investigação são a economia do direito, as instituições da justiça e a comparação entre as políticas da justiça. Ou seja, faz uma ligação entre diferentes países? Exatamente. Bem, principalmente, claro, entre a Europa e os Estados Unidos, que são os que eu estou mais estudei mais. Isso. Mas eu também já tive algum percurso na Ásia, na América Latina, mas... Diz-me uma coisa, nesta questão, já que estamos aqui nos Estados Unidos, o sistema da justiça nos Estados Unidos é muito diferente do europeu, vamos chamar do europeu germânico e do português em particular. Exatamente. O sistema dos Estados Unidos é um sistema... vai buscar as suas raízes, obviamente, ao sistema anglo-saxónico, ao sistema britânico, mas é um sistema que se desenvolveu no contexto dos Estados Unidos, não é? E é um sistema em que, essencialmente, é um sistema que eu acho que tem esta vertente, que é um sistema que te trata como inocente até prova em contrário, mas provado o contrário, é um sistema duríssimo. É duríssimo. Duríssimo. E é isto que eu acho que às vezes as pessoas em Portugal não compreendem, é que... se de facto a pessoa não se portou bem, as penas são muito duras. É pesado. Portanto, esta ideia da segunda oportunidade, da reabilitação e tal, não, isso não entra na mentalidade. E isto vem, na minha opinião, enfim, das origens dos Estados Unidos, do pensamento puritano, não é? Ou seja, do puritanismo, do pensamento religioso radical do século XVII e XVIII, de que Deus ama-te e Deus perdoa-te, mas se tu cometeres um pecado grave, tens que enfrentar. Vais ter que pagar. Mas, por exemplo, às vezes fico com receio, sei lá, imagina que às vezes atropelas alguém sem querer, essas coisas desse tipo, não é? É complicado, é muito complicado. Tem outras vantagens, não é? Quer dizer, tu percebes que, por exemplo, há muito mais cuidado em certas coisas, porque as pessoas temem, por exemplo, os litígios, não é? A litigância, não é? Porque é cara também. É cara, e portanto, por exemplo, eu tenho confesso, quer dizer, a minha interação com um agente da autoridade nos Estados Unidos é muito diferente da minha interação com um agente da autoridade na Europa, principalmente em Portugal. Porque desde logo o agente da autoridade nos Estados Unidos está semi-militarizado, enfim, e não é o frequente, portanto, quando saem nas notícias que mataram este ou aquele, não é frequente, mas acontece. Mas, por exemplo, portanto, eu tive... há que ter algum... Eu sei, é preciso ter algum respeito. Exato, é preciso ter algum respeito. Se o tipo diz tirar as mãos do carro, tu tiras. Se sai do carro, tu sais. Tu não depois a dizer, senhor agente, olhe que não sei quando, faz favor. Não há essa discussão com o senhor agente. Mas, por exemplo, eu estive, a analisar, quando houve aquela cena de George Floyd, e eu estive a ver, e a estudar várias coisas para saber, não é? Muitas coisas estudei antes de eu ir para os Estados Unidos, por exemplo, qual é a quantidade de shootings que havia nas escolas, qual é a probabilidade, e o pessoal pensa que aquilo... Não, nós estamos a falar de um país que é um continente. Sim. Eu calculei a probabilidade de shootings nas escolas e de acontecer numa escola dos meus filhos, é assim, era 1000 vezes mais provável morrerem de carro. Sim. Ou seja, eu não posso
pensar numa coisa dessas. Ou seja, então não posso andar de carro. Mas, por exemplo, na questão por exemplo, de assassinatos não justificados, de, por exemplo, pessoas blacks, afro-americanos, porque eu nunca sei como é que se diz em português, se diz preto, se diz negro, porque depois na América eles dizem black, não é? Sim. Normalmente. E aqui em Portugal não sei, até não existe consenso. A linguagem está sempre a evoluir, não é? Exatamente, por isso não importa. Afro-americanos, e tinha acontecido apenas 4 casos em 20 anos. É uma coisa extremamente incomum. Não, que eu digo, não justificados e culpados. Exato. Então, eu acho que existe muito também a politização. Há muita politização, e no caso do Floyd, obviamente que houve a politização, porque coincidiu também com a véspera das eleições presidenciais de 2020, e obviamente este era um tema que aquecia quer a esquerda, quer a direita, portanto percebeu-se aí que claramente. Agora, também é verdade que, independentemente da opinião que uma pessoa possa ter, é simplista dizer assim, os Estados Unidos o que deviam era resolver o problema das armas. Mas uma pessoa pergunta, mas o que é o resolver o problema das armas? Porque mesmo que eu venha a dizer que a Second Amendment tire da Constituição, coisa que não vai acontecer, mas digo, ok, é ilegal. Isso. E agora como é que eu retiro as armas às pessoas? Só estamos a falar de 400 milhões de armas. Agora como é que eu retiro? E agora como é que eu faço isto? É que isto é muito simplista, dizer assim, portanto, as coisas são complicadas e lá está. Mas também retirar as armas, melhorar. Não é um bocadinho como, por exemplo, dizes assim, as pessoas morrem de carro, vamos retirar os gajos. Sim, mas ou seja, o que eu quero dizer é simplista. Ou seja, é um objeto que pode ser usado para segurança e não para outra. Por isso é que eu estou a dizer, eu acho que é um problema de regulação. Não é? Agora, se eu quero ter até a versão, por isso é que eu estou a dizer, vamos à versão mais radical, que é eu quero acabar com isto. Isso. É que eu quero acabar com isso, não tem execução prática. Exato, é impossível. Não é impossível. E portanto, até pode criar situações muito mais complicadas. Imaginemos que fazíamos isto. O que podia acontecer é que quem é, como nós, law-abiding, vai lá e entrega a arma. Isso. Os gangues não vão entregar. Lógico. Portanto, criámos um problema agora da simetria. Mas, por exemplo, Nuno, tu achas mesmo que quem quiser em Portugal uma arma para fazer um crime não consegue arranjar? Sim. Mas a questão... Sabes o que eu quero dizer? Pronto. Onde eu acho que está a diferença, e é aí que eu acho que os Estados Unidos têm que ter mais exigência e trabalhar melhor, é quem... não é quem quer meter no combustível, são pessoas que têm problemas psiquiátricos, ou problemas de natureza, desequilíbrio mental, que têm, eu acho, um acesso mais facilitado à posse de arma. E isso é que tem que ser trabalhado, e há estados melhores do que outros, obviamente. Já estão, muitos estados já fazem. E aliás, é preciso dizer, para quem nos está a ouvir, que há 51 estados, há vários estados que proíbem o uso de arma na via pública, ou seja, uma pessoa não pode andar armada, pode ter arma lá em casa, mas não pode sair com ela de casa, não é todos os estados, não é? Toda a gente anda armada, não é verdade. Exato. Há uma enorme variância de legislação estadual, em tudo, desde o momento da aquisição ao momento da licença e até ao momento de posse e uso. Isso. E o que se vê é que o problema geral não é esse, mas sim, fundamentalmente, o controle de acesso de pessoas que têm problemas de natureza psiquiátrica às armas. E esse é o problema que está. Mas num país daquela dimensão, repara, tiveste aquele caso, acho que foi na Suécia ou na Noruega, uma pessoa que matou 70 ou 80 jovens. Sim. Se tu fizeres o rácio daquelas mortes para o tamanho de um país como os Estados Unidos, tu terias que ter 5 mil mortes. E depois há coisas engraçadas que é, por exemplo, dizem assim, a maior causa de morte nos Estados Unidos é violência, mortes de pessoas, por exemplo, de crianças. A questão é, e depois fazem estatísticas onde as crianças são crianças até os 19 anos, não é? Ou seja, e eu penso assim, isto não está bem feito. Quando nós ouvimos a palavra crianças, nós imaginamos putos de 7 a 8 anos a morrer por causa de uma arma. E não é isso. Nós estamos a falar dos gangues de Chicago, nós estamos a falar da droga, nós estamos a falar, não é? Começam aos 15 anos Claro, ou seja, isto é muito mais complexo do que parece. Claro, eu acho que essa é a mensagem que temos sempre que passar, é que é muito mais complexo do que parece. E depois aqui enfrentamos, claro, nos média mais à esquerda, o problema de quando se começa a dizer isto é muito mais complexo do que parece, é fake news. É fake news, não quero ouvir isso. Porque isto é muito mais... Porque não é fácil. Porque se fosse fácil... Não é fácil. Se fosse fácil de resolver o problema, já alguém o tinha resolvido. Agora, isto tem outra consequência, quando as pessoas, na altura do Floyd, não sei o quê. Claro, a outra ramificação de tudo isto é a militarização da polícia. E que também não é fácil dizendo defund the police. Mas o que é que significa defund the police? Porque, claro, quando em Seattle tentaram defund the police, pois, claro, a onda de roubos e de assaltos disparou. Lógico. Portanto, também não é defund the police. Agora, se é um problema de treinar melhor a polícia,
Eu não vou discutir isso, porque eu não sou especialista no assunto. Agora, é assim, eu também compreendo que vão para a polícia, obviamente, pessoas que podem ter uma natureza mais violenta do que a média, porque se eu for uma pessoa violenta e pensar na minha vida, eu sou um tipo violento que gosto de dar tareias às pessoas, qual é a melhor profissão que eu posso ter? Segurança, polícia, então vou para isso. Não é? Mas isso é a mesma coisa que dizer, epá, se eu sou assim racista e quero tratar mal os imigrantes, profissão é que deve ter? Pois ali na fronteira, ser o tipo do passport control, em que diz, o que é que estás aqui a fazer? Pá, não gosto de ti. Às vezes apanhas assim. Sim, claro. Mas é evidente que vais ter este problema. Portanto, ou seja, tu tens que organizar as tuas forças policiais, de fronteira, etc., tendo em conta, que é óbvio, como é a questão, que toda a gente sabe que nós temos que ter mais exigência com quem trabalha com crianças em relação a certas preferências, porque obviamente sabemos que isto é um problema. Isto quer dizer que são todos assim? Não. Não e não. Agora, não podemos ignorar o problema e fingir, vamos fingir que o problema não existe e que isto é tudo assim. Não é. Concordo, extremamente complexo e merece ser resolvido, e as opiniões é que o pessoal está tão bipolarizado que ninguém quer resolver nada, na realidade. É só discussão para trás e para a frente. Sobre, tu lançaste um livro aqui recentemente com o Pedro Magalhães. Exato. Foi ontem. Foi ontem. Quer dizer, foi ontem que foi anunciado ao público. Exato, foi anunciado ao público e basicamente fizeram uma sondagem. Fizemos uma sondagem a cerca de 1.200, 1.300 pessoas representativas do continente. Ou seja, em termos de género, de educação, de nível de riqueza e de distribuição geográfica, para ver a opinião, o que é que os portugueses acham da justiça. E então, houveram algumas conclusões super interessantes, ou seja, aqui vamos estar a falar um bocadinho de factos, não é? Portanto, a primeira é a forma como os portugueses classificam a justiça, não é? Vocês, por exemplo, fizeram várias perguntas, que é como acham que funcionam hoje em dia em Portugal as seguintes instituições? Perguntaram as polícias, as forças armadas, as câmaras municipais, a administração pública, o Sistema Nacional de Saúde, o Governo, o Parlamento e o Sistema da Justiça. E então, basicamente, o Sistema da Justiça tem 3/4 onde as pessoas dizem que é mau ou muito mau. Ou muito mau. Duas ou três coisas. Primeiro, isto são percepções, não é? Portanto, agora, são percepções. E isto porque os juízes e os magistrados do Ministério Público não reagiram muito bem aos números. Também não é de admirar. Se eu estivesse a dizer que 3/4 acham que vocês são maus, também não iam reagir muito bem. Mas vamos lá ver, são percepções. Agora, vamos lá ver. As percepções não existem num vácuo. Quer dizer, não é possível que 3/4 das pessoas estejam todas enganadas. Exato. E, portanto, alguma coisa não está muito bem. Eu acho que desse número, acho que talvez o mais grave, se eu estivesse na área da justiça a trabalhar, é acharem que neste momento a justiça, e na justiça englobamos tudo nessa pergunta, os juízes, os procuradores, os tribunais, os oficiais de justiça, tudo, não é? São piores que os políticos. E eu acho que isso é de facto o que eu acharia Porque numa sociedade os políticos realmente costumam estar são o pior. É verdade, estão só um bocadinho acima, o governo e o parlamento, está um bocadinho acima. Um bocadinho. Mas está um bocadinho acima. Exatamente. E portanto, eu acho que chegados a esse ponto, não quer dizer que chegamos ao fim do poço, porque acho que o poço não tem fundo, mas estamos a chegar ao fim do poço. Muito bem, e a problemática fica ainda mais assustadora quando se pergunta se melhorou nos últimos 5 anos. 48% das pessoas diz que ficou na mesma e 34% diz que piorou. E quando se fala nos próximos 5 anos, 49% acha que vai ficar na mesma e 22% acha que vai melhorar. E há 3% que vai piorar. E há 3% que ainda acha que vai piorar muito. Isso é pessimismo do grosso. Sim. Eu acho que isso é o mais preocupante. E é o mais preocupante porque, assim, dos últimos 5 anos, nós estivemos a ser bombardeados pelos partidos que estavam a fazer coisas. Exato. E pelos vistos as pessoas acham que piorou. E neste momento que estamos a ser bombardeados que vamos fazer coisas, a grande maioria já acha que no mínimo fica na mesma. Exato. Portanto, ou seja, não há esperança. Somos um país sem esperança nesta matéria. Mas nós tivemos... eu lembro-me... Sabes quando é que eu voltei para Portugal? Foi quando o José Sócrates entrou em Portugal e levaram os José Sócrates... 2014. Novembro de 2014. E eu disse, olha, vamos voltar para Portugal.
Foi nesse dia. E depois os problemas do novo do Sim, BES na do altura. BES, exatamente. Então vamos voltar para Portugal. Porque nasceu uma esperança. Estás a perceber? E passaram estes anos todos, já há 10 anos. E a questão é, isto continua a ser a sensação da população. Qual é que achas que são as razões para ver esta sensação da população? As principais razões neste panorama, por exemplo, desta última década, por exemplo. Porque a sensação que as pessoas têm é que, de facto, nesta matéria do penal, porque depois acho que há pessoas, dependendo de outras situações, têm outras queixas, não é? Quer dizer, eu pessoalmente, as minhas queixas são da parte fiscal, porque as minhas ações contra a autoridade tributária levam 8 anos em tribunal e 10 anos em tribunal, e portanto é uma coisa e eu não sou uma empresa, portanto eu tenho felizmente uma vida que me posso esperar, mas uma empresa que está desesperada por dinheiro não pode estar 10 anos a litigar com a autoridade tributária coisas que obviamente depois a autoridade tributária ainda diz, se vocês tirarem a ação nós pagamos metade, quer dizer, parece que estamos aqui é uma negociação desculpa, é o meu direito, quer dizer, o que é isto? Bem, pronto. Mas no caso penal, eu acho que a maior parte da sensação que tem houve ali um boom de inquéritos e coisas que houve como uma esperança de isto vai mudar um bocadinho e tal, mas onde é que estão os condenados? Onde é que estão os julgamentos? Okay. E portanto, acho que as pessoas estão com falta de esperança, não é? Tu falaste do caso de José Sócrates. Eu até costumo dizer, eu não sou fã de José Sócrates, nunca votei José Sócrates, que também é evidente pela conversa que estamos a ter. Mas a questão é, o que fizeram a José Sócrates, seja ele culpado ou seja ele inocente, é muito grave. Porque assim, se ele é culpado, meus amigos, 10 anos e nem o julgamento começou. Agora, se ele é inocente, meus amigos, 10 anos e estamos nesta conversa. Está mal. Portanto, assim, o mesmo em relação ao Salgado. Porque as pessoas agora... Quer dizer, ok, eu compreendo. Está demonstrado, não vou discutir aqui se é verdade. Está demonstrado no tribunal, o senhor tem Alzheimer. Mas isto só é um problema porque estamos em 2024, porque ele não tinha Alzheimer em 2014. Ou melhor, teria os princípios de Alzheimer, mas claro, se o julgamento tivesse sido feito como o Madoff em 6 meses, 1 ano, este problema não se colocava. Que era uma coisa muito mais complexa. Claro, exatamente. Que era uma coisa mais numa dimensão ainda muito maior. Portanto, as pessoas... E depois é assim, as mesmas pessoas que andaram a celebrar aqui o que aconteceu ao Trump em Nova Iorque são as pessoas que não querem, muito bem, o Trump, isto e aquilo, mas são as pessoas que não querem em Portugal o plea bargaining e a delação premiada, que foi o que permitiu que houvesse testemunhas contra o Trump. Já estou a perceber. Não é? Porque o Trump só foi condenado... Como é que se traduz isso para português? A delação premiada, justiça negociada, o que quiserem chamar. Mas, quer dizer, o Trump só foi condenado e desde que a ação entrou até à condenação rapidamente, porque houve pessoas que estiveram dispostas a testemunhar contra o Trump no lado da prosecution, do Ministério Público de Nova Iorque. Ora, isto só é possível porque há justiça negociada, não é? Que é, ok, eu sou testemunha da acusação, mas em troca só vou 6 meses para a prisão, ou vocês reduzem-me a pena e não sei o quê. Como isso não é possível em Portugal, e não querem isto em Portugal. Porquê que não querem? Porque dizem que é o neoliberal, que é uma violação dos direitos humanos, que é tudo e mais algo, que é uma americanização, etc. Depois temos 10 anos à espera. E portanto, assim, nós, enquanto não nos metemos na cabeça que isto, como está, não funciona, vamos assistir a isto. Qual é a consequência que estás a ver na população? As pessoas estão cada vez mais pessimistas, porque as pessoas não veem... De outro dia, o ex-ministro Manuel Pinho disse uma coisa que eu até acho que ele tem razão. Mas tem razão, factualmente, mas quer dizer, as coisas são como são. Que ele dizia, sou o único que sou condenado porque alguém tem que pagar. Mas é que alguém tem que pagar, porque o país tem que ver alguém... E nos Estados Unidos é assim, funciona, Sim. Alguém vai pagar. Alguém tem que pagar. E ele diz, é uma injustiça que sou eu e a minha mulher é que vamos ser condenados a 6 anos de pena de prisão efetiva pela corrupção que houve no tempo do governo de António José. Sim, mas alguém tem que ser. Eu lamento, assim, também não lamento, mas quer dizer, o que eu quero dizer é, ele tem razão, mas é a verdade dos factos. Quer dizer, a certa altura, para a própria credibilidade da justiça em Portugal, alguém tem que ser condenado. Mas, por exemplo, estes fenómenos que acontecem agora, já há muitos anos que já faz parte do sistema, ou seja, uma pessoa sabe os resultados dos processos antes dos inquéritos, tem-se acesso às chamadas, tem-se acesso a toda a informação, a CM controla aquilo todo. A questão é, isto ficou uma espécie de circo, onde há um condenamento, uma condenação pública da população, ou seja, tu achas que isto é da população, não ou seja, há uma condenação antes até de começar o... Mas isto não há forma de dizer, isto é como o segredo de justiça. Eu também acho que também não quero ser escutado durante 4 anos, e também não quero ver as minhas conversas na escapa do Correio da Manhã, nem tu.
Claro. Mas há aqui um problema, é que não há volta para resolver este sistema se os inquéritos e os processos levam 10 anos. Porquê é que isto não acontece nos Estados Unidos? Ou mesmo aqui ao lado em Espanha acontece muito menos? Porque as coisas levam 2 anos. E portanto, se levam 2 anos, entre o vai e vem, já estamos em julgamento. E então eu estou a ver o que é que tu vai... Lógico. Agora, se levam 10 anos, é evidente Mas será que é uma reação do próprio sistema? Claro, mas é uma ação de condenar? todos. É de todos. De todos, assim, ou seja, nós, enquanto sociedade, queremos saber. Eu não quero esperar 10 anos, eu quero saber agora. Claro, como é que eu sei agora? Se alguém violar o segredo de justiça e puser isto nos jornais. Do lado do Ministério Público, eu acho que há um grande problema, que há uma sensação de que o trabalho deles não é reconhecido porque os inquéritos não vão para a frente e as pessoas não vão a julgamento. Então, pronto, começamos a fazer julgamentos na praça pública. Isso. E por outro lado, do lado dos políticos, o problema que existe é que não gostam disto, mas têm medo que se mudar alguma coisa ainda seja pior para eles. Ok. Por isso é que eles dizem, a justiça o que é da justiça. Claro, porque assim, ok, eu não gosto disto. Epá, mas se eu começar a mudar isto, eu não sei o que é que vai acontecer. Ainda vai somar para mim. Pronto, portanto, o melhor é, eu não gosto disto e vamos estando assim. Não é? Mas o grande problema é que não é possível, quer dizer, esta ideia de que agora, então, nas últimas 2 semanas, há muita gente nas televisões a falar de que seria possível tu teres inquéritos a decorrer durante 5 e 6 anos em segredo. Isso não existe. O quê? Ao mesmo tempo que estamos no Instagram e no TikTok, estamos 6 anos à espera. Hoje o nosso tempo é 1 dia, 3 dias, 5 dias. Então as gerações mais novas é tudo instantâneo. E agora vamos dizer, olha, é assim, aquele está acusado, mas daqui a 7 anos a gente explica porque é que o acusou. Pá, não vai dar. Não vai dar. Então, porquê que demora então 10 anos? Demoram porque há um excesso de formalismo, porque há um excesso de burocracia, porque tudo é excessivo em Portugal, porque tudo leva muito tempo em Portugal, porque as pessoas não são rápidas nem despachadas. Tu repara, nós podemos gostar ou desgostar, apoiar ou apoiar, e provavelmente as nossas opiniões convergem, mas não são exatamente as mesmas, sobre o que aconteceu aos processos do Presidente Trump. Mas não estão a investigar 50 coisas ao mesmo tempo e pedem 10 anos para investigar as 50 coisas. Okay. É tudo um salame seja, às fatias. Eles concentram-se numa coisa só. Claro. O processo é Sócrates. A primeira coisa que se devia tirar atrás é a questão fiscal. E depois vê-se o resto. Exato. Pá, os 20 milhões não pagou impostos. Lamento, vamos embora, vamos para o tribunal com isso. E vamos ver como é. Quer dizer, o Al Capone, sempre a história do Al Capone. Ele foi condenado por isso. Claro, mas foi assim que ele foi apanhado. Se o Al Capone, em vez de estar em Chicago, estivesse no Porto, em Lisboa, estava 10 anos à espera. Porque não, agora temos que ir investigar a produção disto. E agora temos que investigar aquilo. Não pode ser. Não pode ser. Nós temos que ser práticos. E não pode haver esta ideia, é injusto, porque temos que ver os 57 crimes e só quando virmos os 57 crimes é que decidimos. Não, é assim, isto há que ser prático e há que saber o que é que podemos provar e o que é que não podemos provar. E dentro do que podemos provar vamos embora. E vamos para julgamento, e agora em julgamento vamos ver. Depois, evidentemente, há a questão das manobras dilatórias, mas isso até é porque nós em Portugal estamos habituados a isso, porque lá está os processos, os recursos, coisa que nos Estados Unidos existem manobras dilatórias, mas quando elas são obviamente dilatórias, o juiz tem poder para dizer o senhor está a fazer manobra dilatória, portanto, em vez disso ainda vai pagar mais, porque isto nos está a fazer perder tempo. Aqui não, nós andamos em manobras e manobras dilatórias. Repara, estavas há pouco a falar da EDP. O que aconteceu na EDP, se nós pensarmos bem, até na minha opinião é o caso mais grave até hoje, até mais que a demissão do António Costa. Porque a EDP, o Ministério Público impôs à EDP, que é uma empresa cotada em bolsa, portanto para todos os efeitos é uma empresa privada cotada em bolsa, impôs à EDP a demissão do seu Conselho de Administração. Não é? Porque o Mexia e o Manceneto tiveram que ser demitidos do Conselho de Administração por medida de prevenção do Ministério Público, obviamente sancionado por um juiz. Assim, em que país é que o Ministério Público pode dizer a uma empresa privada o senhor tem que demitir o seu CEO e o seu CFO e o seu Conselho de Administração, porque nós achamos que eles não são pessoas aí de boa res, e agora daqui a 10 anos a gente conversa a ver se eles são culpados ou não. Isto não pode ser. Isto é uma intromissão do Estado na organização de uma empresa privada contra os acionistas privados, completamente irresponsável, porque isto foi, já agora não recordo, 2019, 18 ou 19, estás em 2024 e ainda estamos a ter notícias do jornal que não se sabe se isso vai ser arquivado ou se vai para julgamento. Pá, como é que isto é possível? É incrível. Eu, por acaso, lembro-me há muitos anos de falar com pessoas sobre a EDP, mais anos que isso, há 10 anos ou 11, e a ideia da própria estratégia da EDP era investir menos em Portugal. Sim.
Se calhar por causa da desconfiança. Exatamente. É assim, Toda a repare, gente quer investir menos em e Portugal. repare, e até podemos discutir se a EDP é uma empresa rentista, se é Claro, isso são um outros cartel, isso é assim, o que quiserem, isso é uma discussão. Agora, o que não podemos viver é num Estado de Direito em que o Ministério Público interfere diretamente no Conselho de Administração de uma empresa cotada em Bolsa. Exato. E 7 anos depois, ou 6 anos depois, como é? Não sei, ainda estamos a ver se os e-mails contam ou não contam. Exato. Não pode ser. Ok, então tu achas que havia alguma solução prática? Claro, que é que- a solução prática é dos Estados Unidos, é do Brasil, é a justiça negociada e a relação premiada. Quer dizer, se o Ministério Público acha que há criminalidade financeira numa determinada pessoa, setor, empresa, tem que arranjar testemunhas que estejam dispostas a ir a tribunal e dizer, sim senhor, este senhor propôs-me isto e não sei o quê, em troca de imunidade, uma pena reduzida, e essas pessoas vão lá. Repara, isto já existe no direito da concorrência, tecnicamente. A questão é que, por exemplo, em Portugal tudo é a fingir. Mas nós estamos dentro da União Europeia. O nosso direito da concorrência, tecnicamente, já tem os programas de justiça negociada, ou seja, que se tu és parte de um cartel, tu podes ir à autoridade da concorrência e dizer assim, eu venho aqui dizer que sou parte de um cartel, em troca de vocês de me aplicarem uma coima mínima, mais baixa, e eu vou-vos dar as atas e as minutas todas e os e-mails que provam que Ou houve seja, paralisação. já existe no direito da concorrência. É fazer isso no direito penal, E principalmente no tu direito... achas que isso aumentava muito a velocidade? Sim, sim, eu acho que nós neste momento temos a mania que somos um país que olha assim de cima para a América Latina. Eu acho que há países da América Latina, como o Brasil, como a Colômbia e como o Chile, que estão nestas matérias muito à nossa frente, porque já têm estes mecanismos. Agora, que estes mecanismos depois sejam manipulados politicamente, como foi no Brasil, entre o Lula e o Bolsonaro, e pá, isso é outra questão. Por isso eu te disse, também não vamos falar do caso do Trump, porque obviamente também não sabemos o que é que foi manipulado e não foi manipulado. Agora, os mecanismos existem. Tudo tem coisas boas e coisas más, não é? Não há evidente. nada que seja perfeito. Esta questão de as magistraturas e o Ministério Público deviam prestar contas como prática política. Ou seja, Sim. o que é que tu queres dizer com isto? Isso quer dizer que elas deveriam, como prática política, informar a Assembleia da República do que andam a fazer. Não é? E repara, neste momento parece que a Procuradoria-Geral da República irá fazer isso por primeira vez em 5 anos de mandato em setembro. Para estar no 5º ano de mandato. Ela vai-se embora, fará 6 anos em outubro. Sai em outubro. Para que lógica é que tem que não houve uma periodicidade em informar o que é que andaram a fazer? E explicar. E repara, há coisas que têm que ser explicadas. Por exemplo, as estatísticas com alguma variabilidade dizem-te assim: dos inquéritos abertos em criminalidade financeira e corrupção, só cerca de 10% é que chegam a julgamento. Bem, e depois destes 10% haverá 2 ou 3% que chegam à condenação. Eu pergunto, que empresa, e tu estás aqui, que empresa é que é lucrativa dizendo assim, epá, a gente faz um investimento e depois pá, aí 10% das vezes a gente acerta e 90% a gente erra, mas olha, também não aprendemos nada, a gente continua a fazer assim. Pá, quer dizer, não pode ser. Se só há 10% de julgamentos, das duas uma, ou andamos a abrir inquéritos que não servem para nada, porque era óbvio que as pessoas não eram alvo de nada, suspeitas graves, e isso nunca se devia ter gasto esse dinheiro do contribuinte, ou o contrário. Ou o contrário, as pessoas são todas mazonas e só 10%, quer dizer que há 90% que se estão a safar. Também estamos mal. Portanto, esses 90% ou nunca deviam ter sido investigados, ou deviam ser condenados. Exato. Mas isto volta àquele pensamento que tinhas no início, que era, estavas a dizer que havia a sensação de desconfiança. Sim, claro. E repara, o curioso, eu, por exemplo, na autoridade tributária estamos a falar, quando há os processos, e então, quando vou ver a estatística, acho que eles só ganham 10% dos processos que vão para o tribunal. Exato. Ou seja, eu digo assim, vamos lá, então, nós estamos, empresas têm de trabalhar, ganhar dinheiro, para ter funcionários, desenvolver-se, competir internacionalmente, ou seja, e temos uma entidade tributária que mete as empresas em tribunal e só ganha 10%. Exato. Ou seja, na realidade, parece mais uma cena de bullying, não é? E é. Repara, e porquê é que esses números, que eu trabalhei nesses números, alguns deles até o CAD, o Centro de Arbitragem Fiscal, ficou muito incomodado com os números e não foram muito educados, e muita gente diz comigo e com a minha coautora desses, noutro trabalho, mas semelhante a isso, porque os números são todos assim, não são tão exagerados no CAD, são cerca de 60% ganha o privado, menos de 40% ganha o Estado, mas os números andam todos por essas, ou seja, a esmagadora maioria das vezes o privado ganha. Mas mesmo que fosse assim, o Estado... Mas tu também percebes qual é o problema. O problema é que a maior parte das empresas que vai até ao fim, ou na arbitragem, ou no julgamento, são as empresas que têm a certeza que ganham.
Porque as empresas que não têm a certeza, como sabem que isto vai durar anos, a certa altura simplesmente perdem a esperança porque tens que ver os custos de advogado. Então eu acho que por isso é que eu acho que é bullying. Mas funciona both ways, ou seja, também muitas empresas que dizem assim, eu tenho a certeza que não fiz nada de mal, mas eu não posso gastar este dinheiro. Claro, por isso é que eu acho que é o bullying. Ou seja, o bullying é autuamos toda a gente. Exato. E a maior parte das pessoas simplesmente vai encolher os ombros e vai pagar. Isso. Porque... É como os trolls dos sistemas Exato. Porque lá está, se me puserem uma coima de 100 euros, enquanto cidadão eu pago. Claro, se me puserem uma coima de 10 mil, vamos lá ver como é. Exato. Então, há muitas coimas deste género que já estão com valores altos, mas não assustadores, Exato. que eu acho que as empresas e mesmo o cidadão acaba por pagar, porque não simplesmente o custo de ir para tribunal, o advogado fica mais... o tempo. Exato. E isso de facto teria um bullying na autoridade tributária. Uma das maneiras de resolver isto, que o Estado português não quis, mas os espanhóis, por exemplo, já têm, é tu, em Espanha, dentro da autoridade tributária espanhola, tens uma coisa que se chama o Tribunal de Queixa do Consumidor, do contribuinte, desculpa, em que tu vais lá e dizes assim, eu acho que a autoridade está errada, estão a fazer bullying comigo, eu quero que um painel independente veja isto já. E diz, sim senhor, o senhor tem razão, ou diz, não, a autoridade é capaz de ter razão, agora se o senhor quiser ir para o tribunal, o problema é seu. E então, isto vai muito mais rápido, porque as pessoas vão ali, queixam-se, e eles em cerca de 3 semanas despacham a dizer, mas são pessoas que estão fora da autoridade. Mas é vinculativo, para não haver conflito. É vinculativo para não é vinculativo para ninguém. Não é vinculativo para ninguém. Simplesmente já dá uma indicação para onde é que as coisas vão. E claro, o pequeno contribuinte tem essa coisa. Em Portugal nós não temos. Eu assisti em coisas, mesmo em algumas vezes que estive na autoridade tributária, de informação mal prestada ao contribuinte que estava à minha frente. E as pessoas não têm forma de contrastar essa má informação. E portanto, isso é má organização. Porque eu acho que os funcionários das finanças, obviamente, são pessoas honestas e trabalhadoras. Não todos, mas quase todos. Sim, mas obviamente eles estão ali para defender os interesses. Exato, estão a trabalhar para a autoridade tributária. Claro, portanto há um conflito de interesses. Exato. Eles não estão ali a defender o meu interesse, eles estão a defender o interesse da autoridade tributária. Portanto, eles não me estão a prestar informações neutras. Porque mesmo uma circular que tenha duas interpretações, eles vão dar uma interpretação mais favorável à autoridade tributária, é lógico. E, por exemplo, eu também há coisas que o pessoal diz, já existe uma informação vinculativa da autoridade tributária. Vinculativa da autoridade tributária. Ou seja, mas eu posso ir mesmo para o tribunal discutir, mas tens já a hipótese de ganhar. Ou seja, apesar de ser uma coisa que pode não ter lógica nenhuma. Percebes? Sim, eu acho que aí depois tem a ver com perversões que têm a ver com, lá está, com o nosso sistema germânico ou francês, do Estado napoleónico. Porque o que tu tens nos Estados Unidos, obviamente, é que os juízes que te vão decidir essa matéria não têm nada a ver com a autoridade tributária, porque são juízes comuns. Em Portugal nós temos que ir para os tribunais fiscais, onde todas as pessoas só veem aquelas matérias, e portanto isto cria aqui uma entropia de que estás sempre dentro do mesmo sistema. Tu não consegues romper e dizer, eu quero que uma pessoa de fora me olhe para isto e me diga... Claro, mas esquece um bocado estranho que é, o legislador faz a lei. A autoridade tributária é o poder executivo. Exatamente. E o poder executivo é que interpreta a lei do legislador, ou seja, não deveria, percebes, o problema também existe agora nos Estados Unidos, acho que está a ser resolvido agora com aquela cena que chamam de Deep State, das instituições que podem fazer as próprias regras e depois interpretá-las e vem do processo da Chevron. Sim, a doutrina Chevron, que agora o Tribunal reverteu. Foi agora recentemente, não foi? Recentemente. E que vai isso pode mudar completamente o sistema, não pode? E para já vai criar incerteza jurídica, portanto durante aqui uma temporada isto vai andar assim um bocado a abanar até se perceber para onde é que vai cair. Porque a ideia nos Estados Unidos era tu enquanto regulador tinhas dentro da área que a legislação diz que tens discricionariedade, tu interpretavas a norma como te era conveniente. Desde que fosse razoável. Pronto, desde que fosse razoável. E eu tinha que aceitar. Exato. E não podia contestar isso. E agora o que eles dizem é, não, a pessoa pode contestar e pode ter objeções a uma interpretação razoável. Pode haver outra interpretação razoável. Coisa que estava, não vi, portanto, era a doutrina Chevron, ou seja, há deferência. Isso. Ok, Miguel, tu és o regulador, o que é que tu achas disto? E tu dizes, é assim, e eu tenho de ser diferente para ti porque o juiz está... fazer nada, não é? E agora, aqui é um pouco mais grave, porque aqui é uma diferença já quase excessiva, não é? Quer dizer, o problema aqui trata-se de que a autoridade tributária, ela nem sequer tem incentivos a reconhecer
os teus direitos de contribuinte, não é? Exato. E isso é que é parte do problema. É claro que me vai dizer, mas a lei diz, sim, claro que a lei protege os direitos do contribuinte, a lei é maravilhosa, foi feita, parece que estamos... Mas quem é que está lá para defender? Claro, no país da Barbie, não é? Exato. Também, como havia os dois países, a Barbie e a realidade. No país da Barbie. Mas depois, na realidade, as coisas são completamente diferentes. E, claro, depois no contexto em que nós estamos, as coisas agravaram-se, porque assim, neste momento, dado o número de empresas e de litigância que há contra a autoridade tributária, se a autoridade tributária dissesse assim, este ano vamos limpar isto tudo, pá, o déficit não dava para pagar as dívidas às empresas, não é? Porque, como tu dizes, 80% daquilo eles perdem, quer dizer, num ano tínhamos aqui um problema. Tu achas que existe esse problema? Claro, eu acho que há aqui um problema orçamental, portanto, por isso é que eu digo, eu acho que a estratégia de Nunca tinha bullying, pensado nessa é adiar. Pois, porque podemos estar a falar de muito dinheiro. Claro, nós estamos a falar, segundo a Troika, estávamos a falar de cerca de 1 ou 2 bi. E, portanto, estamos a falar de valores que pá, são muito complicados de gerir. Exato. Ou seja, se num ano dissermos assim, Vamos vamos lá ver. E quem é que paga? Se perderes 90%. Quem é que paga? Exato. Porque o dinheiro que as empresas adiantaram às finanças É isso. e que se venha a impugnar e a dizer que afinal não... Mas esse dinheiro já foi gasto, senão não está lá em caixa Exatamente. à espera. Tem que voltar. Claro, Exatamente. está lá em caixa. Tem que aparecer no Orçamento de Estado. Claro, tem que aparecer no orçamento. O que significa que o Primeiro-Ministro tem que vir à televisão dizer meus amigos, este ano vamos ter que aumentar os impostos porque temos um buraco para pagar isto. E, portanto, isto chegou a uma altura em que não se fez essa limpeza no tempo da Troika, que era a altura de ter feito, porque havia ali alguma flexibilidade. Exato. E eu acho que vamos continuar com a estratégia de empurra com a barriga. Exato. Ou seja, estás a melhorar o meu pessimismo em relação... Exato. E diz aqui uma coisa interessante, é que diz que em Portugal temos comunicação sem substância como prioridade da cultura política e, mais recentemente, dos reguladores. Muitas vezes o Ministério Público e os polícias parecem mais preocupados com a comunicação social do que com os resultados. Eu acho que estamos a assistir nas últimas semanas as discussões sobre a Procuradoria-Geral da República, tudo a discutir a comunicação e se comunica e se não comunica. Eu quero é resultados, eu não preciso de Exato, comunicação. tens a mente pragmática. Exatamente. Assim, eu reconheço o papel da comunicação. Lógico. Estamos aqui contigo, pois sim, o vosso grupo tem muita comunicação. Portanto, a comunicação é evidente que é importante. Claro. Agora, nós não podemos fazer comunicação da Prozis sem produtos. Então estamos a colocar o quê? É sempre o que eu achei. Pronto. Ora, aqui o que nós temos na matéria da justiça e em matéria de cultura política é que estamos a fazer, é como se estivéssemos a vender a Prozis sem produtos. Ok, agora vendemos. E agora onde é que está o produto? Não há. Exato. E portanto, a questão é, o problema não é de comunicação, o problema é de resultados. Havendo resultados, claro que sim. Foi uma coisa que sempre vi que, como problema na sociedade portuguesa, que é, não é uma sociedade virada para o resultado. Não é uma sociedade variada para... Por exemplo, eu acho que é também aquela não perseguição do dinheiro, porque aparece, não sei se notas essa diferença, notas certamente. Por exemplo, aqui em Portugal eu não tenho dinheiro. Tipo, estás a ver a cena? Nos Estados Unidos não tenho dinheiro, então vou resolver o problema. Claro. Eu acho que há várias coisas. Uma obviamente, enfim, há aqui questões que vem atrás, tem a ver com a forma como o catolicismo e o protestantismo lidam com o dinheiro, não é? Tu gostas dessa teoria de Max Weber? Eu acho que há aí algum de verdade, não digo que... Eu também acho que há algum de verdade. Sei que o Palma não gosta, o Nuno não gosta, mas eu gosto mais desta. eu acho que há algo de verdade aí, quer dizer que o protestantismo tem aquela ideia capitalista do dinheiro, em que o dinheiro de alguma vez... É serviço. Exato. E o catolicismo é aquela coisa, o dinheiro é pecado, a usura é pecado, é tudo pecado, não se pode falar deste tema, que é tudo muito complicado. Pronto. Eu acho que isto está um bocado ingrained ainda na nossa coisa. Okay. Mas depois tem a ver com o que estás a dizer. Eu acho que, por exemplo, em Portugal há uma opção com inputs, não há com outputs. A gente está sempre preocupado o que é que entra para a panela, não é o que é que vai sair da panela. E, portanto, mas tu já assinaste as 3 folhas, mas tu já fizeste as 8 horas lá na empresa, mas tu já meteste não sei o quê. Mas o que é que se produziu? Nada. E, portanto, temos aquelas discussões em Portugal, que às vezes é muito complicado. Que vocês vêm lá de fora dizer que a gente não trabalha, a gente trabalha aqui 12 horas. Não, vocês estão no local de trabalho 12 horas. Mas não produziram nada. Exato. E esse é que é o problema. Porque o número de horas no local de trabalho em Portugal é muito alto até para o padrão europeu. Exato. Os portugueses são das pessoas que mais horas trabalham. Mas horas passam no trabalho. Exatamente, passam no trabalho. Exatamente, agora disseste bem. Passam no trabalho. Só que isso não produziu nada, não é? Esse é o problema. E depois, finalmente, somos uma sociedade que tem aquela opção das aparências, não é? Eu costumo dar aquele exemplo do... Se tiverem aí, podem ver no Google as fotos do Palácio de Vila Viçosa. E o Palácio de Vila Viçosa é o exemplo do que é Portugal, porque é a fotografia de frente, aquilo quase parece Versalhes. Aquilo tem uma fachada imponente, é uma coisa lindíssima, neoclássica.
vão ver de lado e as paredes são assim. Ou seja, tudo aquilo é aparência. A fachada é aparência, mas depois a parede de lado é praticamente um túnel, porque não havia dinheiro para fazer mais. E, portanto, o dinheiro foi todo gasto na fachada e o resto é uma coisa absolutamente degradante e dá pena. Isto é o que é Portugal. Há 200 ou 300 anos é fachada, fachada, fachada. O que está lá atrás, a gente esconde. Não vale a pena mostrar. Exato, uma coisa, é super curioso essa visão de... os americanos têm uma expressão, não é? Qualquer coisa de Johnson's, como é que eles dizem? Exato. Que eles também tinham essa cena de algumas casas onde eles faziam só a fachada a parecer mármore e não sei o que mais. E depois por trás era madeira. Era madeira. Exatamente. E isso, eu acho que nós somos retratamos um pouco, nós somos um país que, como ainda por cima, temos aquele complexo que é termos sido um grande império e depois temos vindo a perder importância no mundo, não é? E somos hoje uma pequena potência. Nós vivemos dessa fachada, não é? A fachada é que é importante. Exato, do passado. Do passado, que é a fachada, e depois lá atrás está a madeira. E de vez em quando, se a madeira queima, paciência. Mas a fachada é que é importante. Exato. Mas quem tiver um momento pragmático realmente não vai conseguir estar aqui. Porque vai olhar para a fachada e vai dizer: mas o que é que me serve a fachada? Eu quero ver uma coisa prática. Quero ver um resultado. Claro. Não é? Também diz aqui outra coisa engraçada que é a sociedade portuguesa é profundamente corporativa, as elites portuguesas são prioritariamente extrativas, não fazem autocrítica suficiente porque a cultura portuguesa entende a autocrítica como algo profundamente negativo. Sim, eu acho que a autocrítica em Portugal é visto como uma fraqueza. Tu fazes autocrítica é visto em Portugal como uma atitude de fraqueza, porque tu tens que sempre dizer que foi tudo bem e que foi o melhor do mundo. Eu acho que isto piorou nos últimos anos. Nos últimos 10 anos ainda piorou mais. Tu não tens aquela coisa do critical thinking que há na cultura anglo-saxónica, não sei, nos Estados Unidos. Exato. Mesmo aquela coisa que se importou, agora já se importou, mas quer dizer, na cultura anglo-saxónica havia aquela coisa de, diz-me um ponto fraco. Diz-me um ponto fraco da tua personalidade, um ponto fraco do teu negócio. Aqui não há ponto fraco, a gente não pode dar, porque aqui é o contrário, não se pode dar a parte fraca, tem que sempre dar, mostrar que isto é. E eu acho que isso de facto cria um problema, que há muita ausência de autocrítica e há muita ausência de capacidade de perceber onde estão os problemas. Ok. E acho que, enfim, eu sei que os portugueses gostam, grandes, não todos, mas muitos gostam do que aconteceu nos últimos anos com o atual Presidente da República. Mas quer dizer, passar 10 anos a dizer somos o melhor país do mundo. Pois essa cena. Essa cena é uma cena doentia. Nós não somos o melhor país do mundo. Assim, não há nenhum país que seja o melhor país do mundo. Mas a cena é infantil. O melhor país do mundo. Quer dizer, uma coisita destas. Desculpa. Eu percebo. E essa cena de não admitir a situação em que nos encontramos pode eliminar a energia que nasce dentro de ti para a mudança. Claro. Ou seja, se nós somos o melhor do mundo, porquê é que vamos mudar? Claro. Não é? Claro. Ou seja, eu sinto muito isso, e eu desde muito novo comecei a viajar e comecei a sentir realmente que Portugal não era o melhor do mundo. Não, assim, Portugal tem muitas coisas boas e tem pessoas muito boas. Exato. Portugal tem muito potencial. Agora, é um país que está desorganizado e que não soube encontrar-se nos últimos 50 anos num projeto que realmente fosse galvanizador para o país. É um país que vive de ciclos traumáticos em que tens, é uma espécie de bipolaridade, não é? Tem momentos de euforia, somos os melhores do mundo, isto é tudo muito bom e não sei o quê, e depois tem a cena da depressão de isto é tudo uma desgraça, que não é tudo uma desgraça, mas andamos sempre um bocadinho em ciclos de somos os melhores do mundo. Isto é tudo uma desgraça. Por exemplo, nos Estados Unidos eu sinto que o conceito de democracia nos Estados Unidos também é um bocado... Eu acho que as elites é que controlam o país e o país vai sempre andar numa direção de progresso por causa das suas próprias elites, não é? E tu quando dizes aqui que as elites portuguesas são prioritariamente extrativas, isto quer dizer o quê? Quer dizer que elas não são produtivas, elas dedicam-se a rir rendas da produção dos outros. Eu acho que isso tem vários elementos. Um deles é óbvio que é não é por acaso que aquilo que tem explodido nos últimos anos em Portugal não é, digamos, Prozis e empresas produtivas, é sociedades de advogados, agências de comunicação, agências de instrumentalização financeira, de intermediação financeira, comunicação social. Isto são tudo setores que não são setores de produção básica, são setores de intermediação. Portanto, vivem de rendas. E é isto que explode em Portugal. Quer dizer, basta pensar neste momento a quantidade de gente na praça pública que é comentador.
Mas o que é que um comentador produz? Não produz nada. E em contrapartida, é assim, podes dizer, oh Nuno, pá, mas nos Estados Unidos também há disso. Mas depois há o outro lado, que é o que estavas a dizer, ao lado produtivo. Produtivo, sem dúvida. Há o Silicon Valley, há isto, há aquilo. Infinito. Sim, mas a gente aqui não... Onde é que está o nosso setor produtivo? É aquele coitadito, vai tentando sobrevivendo, mas depois ainda por cima, cada vez que há uma austeridade, leva na cabeça. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, as nossas elites não são elites produtivas, são elites extrativas. Depois, há uma grande diferença com os Estados Unidos, que é, as elites nos Estados... É verdade o que disseste, mas as elites nos Estados Unidos vão variando porque as elites são competitivas. Isso. Ou seja, o Obama é elite, mas o pai do Obama não era. Ok, há os Kennedy e os Bush, mas há milhares de outras pessoas. Claro que não havia Trump. Ou seja, e o Trump até vende real estate e não sei o quê. Quer dizer, portanto, as elites são competitivas. Em Portugal elas são cooptadas, ou seja, quem está escolhe. E portanto os apelidos são os mesmos, os primos, os tios, as tias, e principalmente naquele microcosmos asfixiante de Lisboa, da corte de Lisboa. E portanto, o Nuno... Às vezes fica que eu estou a exagerar. Não, mas parece que é a corte do Dom João V. Quer dizer, estamos todos ali à volta de Dom João V e lá vão trocando lugares e beijar a mão ao rei. Mas a tua visão tem uma certa lógica. Sim, e ganhar umas rendas. Ganhar ao rei, assina lá aí para a gente ficar com mais uns terrenos aqui e ali. E isto é o que está. Quer dizer, nós não somos elites competitivas. Quer dizer assim, nós vamos deixar as pessoas competir e quem vai ser elites são os melhores em cada geração. Mas o sistema não está desenvolvido para permitir a concorrência. Não, é tudo para ser por cooptação. Ou seja, a dedo, quem está escolhe o seguinte. Exato. E mais, quem se conseguir estabelecer, por exemplo, como uma empresa como a Prozis, é literalmente impossível para ser uma concorrente em Portugal. O sistema é tão difícil de explorar e é tão difícil tem tanta burocracia e é tão desenvolvido para empresas... Diz que se protege as empresas PMEs e tudo, mas é tudo mentira. O macabro da situação é que quem acaba por ser protegido são as grandes estruturas, por causa do sistema burocrático, por causa do problema da justiça. E o problema, exatamente, estás a dizer, porque depois tudo isto funciona numa certa base de networking. Exatamente. E se tu não estás no networking, estás fora... tu não podes ir contra o networking, quer dizer, não podes ser tu, Jesus Cristo, aqui agora vou... E, portanto, é assim, há vantagem do insider e isso cria todos estes problemas. E, na verdade, é por isso que eu digo, ser liberal em Portugal é complicado, se uma pessoa quisesse saber levar isto a sério. Porque, na verdade, grande parte da escolha que está aqui é entre monopólios públicos e monopólios privados. Em um liberal é assim, eu não sei o que é melhor ser monopólio, porque o que eu quero é concorrência. Claro, o que importa é concorrência. Claro, agora, quando eu ouço muitas das coisas da agenda dita liberal em Portugal, mas isso não é bem liberal, isso vai favorecer os grandes grupos económicos. Isso não é, porque em inglês, aliás, não costuma dizer. Uma coisa é market-oriented, outra coisa é big business-oriented. Mas aqui em Portugal, como tu sabes, a expressão confunde-se com a economia de mercado e a economia dos grupos económicos é quase a mesma coisa. Mas tem a ver com um bocado aquela coisa que nós temos do socialismo, não é? Sim. Ou seja, ou do comunismo, não é? Que é um bocadinho... criámos um sistema de proteção para os mais fracos que na realidade acaba por proteger os mais fortes. Obviamente. E aí é que nós temos a grande discussão que eu tenho com o Nuno, é a importância do 75, não é? Enfim, dos anos dos meses de governo comunista do Vasconcelos. Em que eu acho que o Nuno acha que isso foi muito importante para mudar, para reforçar o mindset português, e eu acho que as coisas vinham de trás. Ou seja, eu acho que o Estado Novo é corporativo e antes era uma coisa, enfim, um liberalismo embrionário. Ou seja, nós nunca verdadeiramente tivemos uma direita liberal, ou seja, um pensamento liberal em Portugal. Exato. E, portanto, eu até diria que, em termos económicos, não em termos políticos, que obviamente vivemos em democracia, mas a diferença entre o Estado Novo e os 50 anos de democracia é que passámos de um socialismo de direita para um socialismo de esquerda. Isso. Mas a matriz é a mesma, que é uma matriz estatizante, burocrática, do Estado é que manda. Concordo absolutamente. E, portanto, sim, o 75 pode ter sido importante. Estou de acordo com o Nuno, que nem tudo o que o Estado Novo fez mal, e ele levou muito na cabeça por causa disso, que a esquerda não gostou de ouvir. Mas, quer dizer, é uma coisa razoável. Não é possível um regime de 50 anos ser tão estúpido que fez tudo mal. Claro. Quer dizer, a União Soviética não fez tudo mal, não é? Exato. Eu até dou outro exemplo, costumo dizer, o facto da Alemanha
ter tido as mais altas taxas de crescimento na Europa entre 1932 e 1938 não é dizer que o Hitler era bonzinho. Bom, exatamente. Pá, é um facto. Um facto, exato. Aconteceu. Porquê? Porque fez um investimento brutal em obras públicas, enquanto o Reino Unido e os Estados Unidos e França lidavam com o crash da Bolsa de 29. Portanto, a Alemanha recuperou e fez crescimento. Isso é dizer que os nazis eram bonzinhos? Não. Quer dizer, é dizer, isto é assim, epá. Pois obviamente era um regime horrível. Mas é a mesma coisa. O Estado Novo não era um regime democrático, obviamente é um regime autoritário. Agora, não fez tudo mal. Houve coisas que obviamente fez e que tiveram resultados positivos. A mim isso parece-me, essa parte que o Nuno Palma diz, a mim até me parece quase trivial. Exato. Mas a esquerda ofendeu-se absolutamente toda. razoável. Sim, ofendeu-se toda, mas o que é que estavam à espera? Que fosse tudo mal? Exato, foi um inferno. Foi um inferno. Inferno quer dizer, em todas as circunstâncias e todas as e situações. em todas as políticas. Não pode ser, pá, isso é uma coisa tonta. Agora, o que acontece é que, de facto, o regime do Estado Novo era um regime corporativo de socialismo, digamos, de direita. Isso. Pá, e o que viemos a seguir é um socialismo de esquerda, de tal maneira que nós até somos o único país do mundo que inventou uma coisa maravilhosa, como a pessoa explica lá fora. Ficam a olhar que nós temos até uma coisa que é a social-democracia de direita. Mais ninguém tem, não é? Que é o PSD, que se diz social-democrata, mas é o partido da direita. Eu explico-me em que país é que se inventou a social-democracia de direita. Exato. Porque a social-democracia, por definição, é de esquerda e é intervenção do Estado na economia. Exatamente. Não é liberal. Exato. Não é liberal. É muito curioso. Portanto, nós inventamos coisas tudo para não ser liberal. E, portanto, é muito complicado a conversa liberal em Portugal. É, absolutamente. Mas tu vias alguma forma de corrigir esta de forma também pragmática, vamos chamar? O que é que achas que podia acontecer? Vamos imaginar numa situação hipotética. Eu acho que não vejo grande saída, mas acho que há sinais de que pode haver coisas que venham a mudar a prazo, não diria já. Eu acho que quanto mais desta geração sub-35 sair, isso vai ter um impacto, porque algumas dessas pessoas vão voltar e isso vai mexer connosco. Achas que elas vão voltar? Não todos, acho que a maioria não volta, mas acho que muita gente, eu acho que muita gente tratará Portugal como o seu destino de férias ou como a sua potencial reforma quando se reformarem. Okay. E isso acho que vai ter algum impacto na forma de pensar. Por outro lado, eu acho que a União Europeia não vai continuar a ser este paraíso de generosidade que tem sido, e isso vai pôr mais pressão sobre Portugal. Eu acho que, por exemplo, se o Presidente Trump for eleito, isto vai ter repercussões muito graves na União Europeia, porque Trump, independentemente de quem gosta ou não gosta, é isolacionista e, portanto, isso vai ter, ou seja, os europeus que paguem as suas guerras. Achas que o pessoal vai se militarizar, não é? Para se proteger. Portanto, a Alemanha vai ter que dizer a Portugal, aos meus amigos, não há dinheiro. Não há dinheiro. Pois. E isso vai ter algum impacto aqui dentro. Não sei se é já, se é daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E assim, e depois eu acho que começa a haver, acho que não é por acaso que a IEL e o Chega são dos partidos mais votados Há uma reação na juventude. Eu acho que o grande ponto nos jovens continua a ser, e aí sim pode ser coisas práticas que se possam pensar, que é como mobilizar essas pessoas para terem mais intervenção pública. Porque nós, de facto, continuamos a ser uma sociedade que está quase gerontocrática, não é? Quer dizer, nós estamos cheios de gente de cabelo branco na televisão, quer dizer, e lá está, e depois as pessoas mais novas que nós temos, os novos comentadores, todos são apelidos de família, quer dizer, como é que o país está assim? Eu acho que isso sim, porque as televisões não são tudo. As televisões têm muita influência em Portugal, têm, porque a nossa população está envelhecida. Sim, eu acho que só vê televisão nos velhos, não é? Claro. Mas como esses velhos são metade do eleitorado, isso tem um impacto no voto. Exatamente. Mas isto está a mudar. E essas pessoas morrem, não? Exato, porque, enfim, já estou nos 50, a minha geração já não vai ser assim. E, portanto, eu acho que mais 10 anos a coisa já se vai começar a notar. Aliás, eu acho que as televisões já estão a começar a notar. Eu acho que a coisa mais triste dos próximos anos vai ser acabar o PCP, sou sincero. Não, isso o PCP vai acabar. Mas eu até acho que nós vamos ter aqui alterações mais significativas. Eu acho que o Bloco de Esquerda não vai voltar a ser o partido que foi. Eu acho que a Mariana Mortágua neste momento deve estar assim a olhar para o espelho e a perceber o que é que lhe aconteceu, porque ela era amada na comunicação social e neste momento leva toda a gente todos os dias e está com 4%. E eu acho que dificilmente o Bloco de Esquerda vai voltar a sair dos 4%. Acho que a IEL e o Chega são partidos para continuar, mas também não acho que a IEL vá ser assim um grande partido, vai andar ali nos 5, 6%. O Chega é um período mais complicado. Eu acho que o Chega tem pela frente que repensar, porque eu acho que o Chega
correu bem as legislativas, teve 18%, mas desde aí está a apanhar bonés. E as europeias correram mal, Exato. as coisas têm corrido mal. Mas também não acho que o Chega é um partido estatizante também. Ele não tem uma agenda liberal, e eu acho que parte do problema que o Chega tem é assim, 18%, partido de protesto tem um problema, é que a certa altura com 18% tem que fazer alguma coisa. Exato. Protestar já não chega. E o Chega não tem mensagens práticas para a economia, não tem mensagens práticas mesmo para a justiça, porque para a justiça não é dizer são todos corruptos, é preciso, então, e como é que resolvemos isto? Isso. A imigração. A imigração não pode ser fechar a torneira. Portanto, assim, nós temos um problema prático neste momento, mas prático. 450 mil pedidos que têm que ser decididos. A resposta não pode ser não a 450 mil. Como é que a gente resolve isso? Portanto, o Chega, com 18%, tem que ter um programa de coisas concretas, diferentes do PSD e do PS, e que explique como é que faz. E eu acho que o Chega está a banhar bonés. Ou seja, claramente perdeu um bocadinho. Neste momento o Chega, por exemplo, não tem uma cara para a economia. Quer dizer, quem é, se o Ventura for primeiro-ministro, quem é o ministro das Finanças do Chega? Quem é o ministro para as empresas? Quem é o ministro que vai falar com as empresas? Não tem, como estavas a dizer, que ele tem um programa estatizante. Eu acho que o AIL e o Chega têm que repensar nos próximos tempos os seus papéis, porque eu acho que podem desempenhar papéis muito importantes na sociedade portuguesa. E qual é a tua opinião sobre este fenómeno que aconteceu, por exemplo, na Argentina, que era um sistema absolutamente estatizante, super burocrático, com elites prioritariamente extrativas, Sim. ou seja, ainda muito mais que aqui em Portugal, Sim. e dá assim uma volta de 180. Mas foi preciso afundar, não é? Quer dizer, Pois foi preciso sair ao fundo do poço Isso. para haver uma maioria a dizer chega desta gente, não é? Isso. Quer dizer, porque o peronismo é um movimento socialista que leva à decadência do Peru, da Argentina, nos últimos 80 anos. E foi preciso, nestes últimos 20 anos, já tiveram o Corralito há 20 anos. Tiveram as crises que tiveram. Foi preciso chegar ao fim do poço para dizer, um tipo meio louco, não sei o quê, vota-se nele. E desse ponto de vista, eu acho que o grande desafio é saber que quando o Milei terminar o seu mandato, é só que na Argentina só se pode fazer um mandato, não é? A questão é saber que se o Milei termina o mandato, veremos se é um intervalo e volta o peronismo, ou se de facto o Milei, não necessariamente até ser um continuador do Milei, mas que se conseguiu de facto romper o cerco Com a ideia de socialismo. Exato, e ter alternâncias de outras coisas na sociedade argentina. Isso vamos ver daqui a 3 anos. Okay. Mas a minha impressão é mesmo, é preciso realmente descer ao fundo. Sim, e claramente nós não descemos ao fundo com a austeridade, ao contrário do que a gente pensa que o 2010, 11 e 12 foi o pior, não foi, porque claramente nós estamos de volta aonde estávamos. Exatamente. Portanto, nós não descemos ao fundo do poço, ou não o suficiente para as pessoas perceberem que a nossa economia, o nosso modelo de economia está insustentável e não está dentro daquilo que é a globalização. Porque repara, uma das coisas que também se nota em Portugal é que quanto mais nós nos globalizamos ao nível das empresas, digamos do mercado de trabalho, etc., mais as nossas elites e os nossos setores extrativos são paroquiais. Porque um dos grandes problemas que nós temos, ao contrário também dos Estados Unidos, onde notas isso, quais são as duas grandes indústrias que dominam um bocadinho o nosso centro político? A indústria da comunicação social e a indústria da advocacia. São duas indústrias paroquiais. Porque quem é a pessoa que sai da comunicação social para ir trabalhar para os Estados Unidos ou para a França? Não, porque aquilo é em português e é na comunicação social portuguesa. E não há nenhum grupo, o New York Times não vai entrar aqui e ter claro, portanto, Tanto é que aquilo é quase tudo mantido com o Estado. Claro. Ou seja... E a advocacia é a mesma coisa, porque alguma advocacia de negócios é verdade que tem hoje uma rede. Sim, mas por exemplo, nota-se perfeitamente que há leis que são feitas só para alimentar o sistema, não é? Ou seja, mesmo os fundos europeus. E portanto, são dois grupos que estão claramente fora daquilo que é o movimento de globalização. Exatamente. Porque onde é que estão os espanhóis e os italianos advogados em Lisboa? Ou no Porto? Não conheço. Claro. Tudo é português. Exato. Onde é que estão os imigrantes advogados? Onde é que estão os imigrantes jornalistas? Onde é que estão os imigrantes? Não há praticamente. Não é? São indústrias totalmente fechadas aqui. E isso tem um problema. É que há uma divergência entre aquilo que é a realidade das empresas que estão a competir no mundo global
Como são a Prozis e como são os grupos económicos, sei lá, o Jerónimo Martins, a Sonai, a EDP, a Galp, que de facto, mal ou bem, estão inseridos no mundo global e têm quadros internacionais. Tudo. E depois estas empresas que dominam, digamos, a corte de Lisboa e que são fundamentalmente paroquiais. E isso está a criar, eu acho, um dos problemas de estrangulamento entre aquilo que é a realidade das empresas e a realidade da corte de Lisboa. Ou seja, acaba por ser então eu gosto dessa expressão, a Corte de Lisboa. Muito bem, Nuno, olha, foi espetacular. Nós já estamos aqui há 2 horas e 20 minutos, não é? Ou um bocadinho mais. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço. Acho que a informação que trouxeste é super útil para a nossa audiência e para mim também. E espero te ver-te nos Estados Unidos. Eu também. Será um prazer receber-te lá. Neste caso na Flórida um bocadinho mais quentinho. Um bocado mais quentinho. Mas com impostos mais baixos. Eu gosto disso. Também. Foi um prazer muito grande. Obrigado. Obrigado, Nuno.